Depois de um lendário mestre espadachim dizimar sua vila inteira num piscar de olhos, Ara ficou sem chão, sem família, e com uma vontade incontrolável de enlouquecer. Bem quando sua vida parecia completamente arruinada, o fantasma de seu ancestral surgiu para desbloquear o poder absurdo de sua linhagem. Agora, ele está com um foco diabólico que envolve literalmente devorar espadas e suportar um treinamento infernal apenas para subir seus atributos. Vamos ver se ele consegue humilhar o chefe que tirou tudo dele, ou se vai ser brutalmente massacrado pelo inimigo. Tudo começa numa oficina escura, onde um jovem chamado Arran tenta derreter uma espada em uma fornalha incandescente. Seus olhos queimam com uma mistura insana de fúria e determinação intensa. E então, num momento de pura loucura, ele simplesmente morde a lâmina com os dentes e estilhaça por completo. Esse colapso intenso desencadeia um flashback puxando para uma velha memória de sua infância. Quando ele ainda era criança, seu pai o colocou bem na frente de um retrato de seu ancestral e fez um discurso enorme sobre a importância da história da família. Seu pai explicou que, por mais que vivessem agora em uma vilazinha pacata, a família deles era formada por verdadeiras lendas 200 anos atrás. Ele falava com um orgulho imenso sobre os poderosos cavaleiros e nobres respeitados que vieram da linhagem Caravan, alegando que a família foi escolhida pela própria espada para produzir os maiores mestres já conhecidos. Eles eram tão lendários por todo o reino que as pessoas os chamavam de guardiões invencíveis, e só o nome Caravan já exigia um profundo respeito. Com todo esse peso histórico, o pai dele colocou um fardo enorme nos ombros do jovem Arran e declarou que ele carregaria o nome da família. Ele enfiou na cabeça do garoto que precisava honrar o orgulho Caravan que corria em suas veias, deixando sua missão de vida muito clara. Arran deveria restaurar a glória perdida da família, recuperar sua honra e se erguer como o protetor destas terras. Seu pai despejou toda essa história enquanto olhava para a humilde vilazinha deles, chamando-a de a missão mais sagrada dos Caravans. Avançando para os dias atuais, um Arran já adulto trabalha nos campos sob um sol escaldante, enxergando a vida de uma perspectiva completamente diferente. Ele relembra de todas aquelas histórias heroicas que seu pai adorava contar e começa a se perguntar se tudo não passava de uma mentira exagerada. Para ele, parece um caso típico de nobres caídos em desgraça se agarrando a uma história falsa só para se sentirem importantes. Ele deduz que, se as histórias fossem mesmo verdadeiras, eles não viveriam como proprietários de terras comuns em uma vila pobre, enquanto ele passa os dias plantando feliz ao lado dos camponeses. Quanto mais ele pensa nisso, mais a grande história da família simplesmente não faz sentido. Ele se lembra do retrato do fundador da família, Liam Caravan, e nota que o cara da pintura não se parece em absolutamente nada com ele ou seu pai. Além disso, a espada da família é incrivelmente afiada para sua suposta idade. O mais importante, ele passou horas pesquisando os arquivos e não encontrou uma única menção à família Caravan nos registros históricos oficiais do reino. Ele chega à conclusão final de que as histórias foram inventadas do nada apenas para dar às futuras gerações algo do que se gabar. Bem nessa hora, seus amigos o chamam do outro lado do campo e tiram Arran de seus pensamentos profundos. Eles anunciam alegremente que o café da manhã está pronto, com pão quente e fresquinho, e mandam Arran se apressar antes que acabe tudo, brincando que eles mesmos poderiam comer tudo sozinhos. Eles continuam zoando até que Arran finalmente grita para que o esperem, quase fazendo o aldeão ali perto engasgar de rir. Naquele exato momento, Arran pensa consigo mesmo que nem importa se a família Caravan nunca foi realmente grande, porque o povo local o aceita de qualquer maneira. Ser visto como um deles e viver uma vida simples e pacífica entre eles é exatamente a versão do legado Caravan que ele realmente deseja. Ele acredita genuinamente que essa felicidade tranquila durará para sempre, e não tem a menor ideia do horror absoluto que está vindo em sua direção. Mais tarde naquele dia, após terminar o trabalho no campo, Arran anuncia seus planos de ir ao mercado da cidade vizinha. Como um incrível senhor de terras, ele pergunta aos aldeões se alguém precisa de algo da viagem. Ele se lembra que seu amigo Khan está morrendo de vontade de comer frutas ultimamente e promete trazer maçãs fresquinhas, o que na mesma hora faz o amigo se iluminar de alegria. Ele também acompanha de perto Marinos, uma das mulheres da vila, lembrando que o aniversário da filha dela está chegando. Então, ele promete trazer uma linda bonequinha para a criança. Esse gesto tão afetuoso surpreende completamente e emociona profundamente a mulher. E então Arran faz uma piada sobre como cuidar do seu povo é apenas parte de seu dever como futuro senhor deles. Os aldeões se despedem calorosamente e o chamam de seu amado jovem mestre, deixando-o com um ânimo nas nuvens enquanto ele parte para fazer algo bom por seu povo. Mas assim que o sol se põe sobre os campos dourados, o clima muda brutalmente e uma sombra sombria cai sobre o assentamento. Enquanto Arran está fora, os aldeões estão relaxando e conversando sobre como seu jovem mestre tem uma aura impecável em comparação a todos os outros nobres lixos por aí. Antes que eles possam terminar sua conversa pacífica à noite,
tudo é violentamente destruído do nada. Sem nenhum som ou aviso, um invasor misterioso surge na vila e simplesmente corta ao meio com um único golpe, bem no meio de uma frase. Marina assiste ao desenrolar do terror absoluto quando o corpo sem vida de Kunro cai na terra, e então grita o nome dele enquanto o sangue espirra em seu rosto. O massacre implacável começa imediatamente. E antes mesmo de conseguir processar a situação, ela também é cortada sem misericórdia, transformando o pacífico campo de trigo em um verdadeiro banho de sangue em questão de instantes. Uma misteriosa figura de cabelos brancos se aproxima com um anúncio arrepiante de que toda esta terra será completamente apagada do mapa. Os aldeões apavorados ficam totalmente paralisados de medo, e um deles mal consegue perguntar quem diabos é esse intruso esmagador. O homem revela ser um lendário mestre espadachim diante deles com um único e devastador propósito, e ele calmamente repete sua declaração sombria. Então, com um único ataque numa velocidade cegante, ele corta todos os aldeões presentes no local. Sua expressão permanece totalmente fria e indiferente durante todo o massacre, agindo como se toda aquela chacina não significasse absolutamente nada para ele. Enquanto ele se afasta casualmente da pilha de corpos, simplesmente repete a mesma frase sobre como tudo deve ser apagado. Quando Arhan finalmente volta à vila mais tarde naquela noite, o choque faz com que todos os presentes caiam de suas mãos. As maçãs frescas e a bonequinha caem direto na terra manchada de sangue ao lado dos corpos sem vida de seu povo, e ele fica ali parado, tremendo, enquanto mal consegue sussurrar os nomes deles. Agora, ele está completamente sozinho em um campo de morte literal, incapaz de compreender o motivo de toda essa loucura ter acontecido. De repente, o mordomo da família gravemente ferido surge por trás e cobre os olhos de Arhan, puxando-o para perto enquanto chora incontrolavelmente e implora ao jovem mestre para desviar o olhar. Arhan fica totalmente atordoado e apavorado, gritando em pura confusão, mas o mordomo confirma que esse pesadelo terrível é real e que a vila inteira foi aniquilada. À medida que a dura realidade do massacre se abate sobre ele, Arhan finalmente entra em colapso e chora. O mordomo explica em meio a soluços profundos que um inimigo de elite veio especificamente para aniquilar a linhagem deles, deixando a mensagem de que os caravans devem ser apagados da existência. O ataque inteiro durou meros 10 minutos, porque esse único mestre espadachim a sangue frio assassinou metade da vila sem demonstrar uma gota de emoção, usando seu poder esmagador para destruir o assentamento. Quando questionado sobre o motivo, a única resposta do assassino foi que ele estava simplesmente seguindo ordens, e foi exatamente assim que metade da casa Caravan foi completamente destruída sem deixar rastros. Dentro da escura e silenciosa mansão Caravan, Eren e o mordomo são forçados a confrontar a escala brutal e completa deste ataque repentino. Eren fica paralisado em meio aos corpos de seus amigos e servos, completamente sem ar enquanto seu cérebro simplesmente não consegue processar a carnificina. Literalmente, cada membro de sua casa foi aniquilado e a pura devastação o quebra por completo, fazendo-o cair de joelhos com um grito de pura angústia. Mas bem no meio do seu colapso emocional, uma voz familiar chama seu nome, e ele levanta a cabeça para ver sua mãe de pé ali como um único raio de esperança em um quarto escuro. Ela corre e o puxa para um abraço apertado para protegê-lo do horror, chorando lágrimas de alívio por ele estar vivo. Por uma fração de segundo, aquele abraço caloroso faz-se sentir seguro, mas esse conforto é instantaneamente apagado no momento em que ele vê seu pai. O homem está gravemente ferido, mal conseguindo andar, coberto de sangue e cortes profundos, e consegue apenas fazer uma pergunta desesperada sobre o motivo de tudo isso estar acontecendo. Acontece que o massacre na vila era apenas uma amostra do que o vilão principal reserva para a linhagem da família Caravan. Erhan se lembra de como o misterioso mestre espadachim, depois de destruir absolutamente metade de sua propriedade, deixou seus pais vivos de propósito para dar um ultimato aterrorizante. O assassino prometeu retornar em exatamente um mês, avisando que se eles quiserem sobreviver, precisavam arrumar as coisas e abandonar sua casa para sempre. Os pais de Erhan só podiam ficar lá parados se perguntando por que de isso estar acontecendo com eles, e seu pai agarrou a espada em total confusão, gritando para a figura que se afastava, exigindo saber qual crime haviam cometido. A única resposta que ele obteve foi um silêncio gélido, porque o mestre espadachim declarou secamente que não era um propósito seu e que estava apenas seguindo ordens. Com essas palavras vazias, o assassino implacável desapareceu, fazendo com que os aldeões sobreviventes iniciassem um êxodo em massa, pegando seus pertences para fugir da região. Mas para a família Caravan, fugir não é uma opção. O pai de Erhan é completamente esmagado pelo peso de ser um lorde fracassado e afunda direto na loucura. Ele começa a se agarrar desesperadamente ao glorioso passado da sua família, resmungando absurdos sobre ser um grande cavaleiro enquanto encara o céu e jura enfrentar o grande mal que os atingiu.
Sua mente fica totalmente despedaçada por sua própria impotência, e ele simplesmente se recusa a sair de casa ou abandonar suas responsabilidades. No meio desse clima trágico, a mãe de Erhan se aproxima dele com um sorriso triste para explicar seu plano principal. Ela já havia ordenado ao mordomo que preparasse uma carruagem para que Erhan pudesse fugir o mais longe possível. Mas Erhan insiste imediatamente que seus pais precisam ir junto na viagem. Sua mãe explica que o pai está preso pela honra, como o senhor dos Caravan, a ficar e enfrentar o inimigo final, e que ela decidiu ficar ao lado do marido até seu último suspiro. Aira implora para que ela reconsidere, mas ela o interrompe com um choque de realidade e solta algumas verdades dolorosas. Ela confessa que as histórias heroicas que seu pai costumava contar sobre seus ancestrais eram inteiramente falsas, e a orgulhosa história da família não passava de uma enorme montanha de mentiras. Com a lenda da família completamente desmascarada, ela pede a ele que faça uma promessa final: nunca empunhar uma espada, permanecer vivo não importa o que aconteça, e abandonar totalmente qualquer pensamento de vingança. Ela segura o rosto dele em suas mãos e súplica que ele apenas viva. Mas o momento emocional é interrompido quando o mordomo chega para anunciar que a carruagem está pronta para partir. Sua mãe ordena ao mordomo que arraste Erhan para longe e o mantenha seguro antes que o imbatível mestre espadachim retorne para terminar o serviço. O mordomo agarra a mão do jovem mestre e o puxa para fora da mansão, enquanto Airan continua gritando que não vai embora sem os pais. Sua mãe observa a saída deles com um olhar cheio de profunda tristeza e silenciosa determinação, e Airan continua gritando por ela enquanto o mordomo o arrasta para frente, esticando o braço desesperadamente à medida que a figura dela fica cada vez menor e mais distante ao fundo. De volta ao interior da silenciosa mansão, uma porta se abre para revelar o pai de Erhan em seu escritório, cercado por livros espalhados, completamente perdido em sua própria loucura. Ele está batendo repetidamente a própria cabeça contra os pregos na parede enquanto o sangue escorre por sua testa. Mas sua esposa entra na sala e envolve os braços em volta dele, dizendo-lhe para parar de sofrer sozinho e prometendo ficar com ele até o último instante para lhe oferecer algum conforto nas horas finais. Enquanto isso, o mordomo conduz a carruagem para longe da propriedade o mais rápido que pode. Ele tenta confortar Airan, explicando que esse tipo de destruição simplesmente deve ser aceita, porque o mestre espadachim era como uma força literal da natureza e algo muito além do poder humano de se deter. Ele insiste fortemente para que Airan simplesmente esqueça tudo e siga em frente, exatamente como seus pais queriam que fizesse se quisesse mesmo sobreviver àquela noite. Mas então, do nada, o mordomo nota que a parte de trás da carruagem está completamente vazia. Acontece que Airan simplesmente pulou para fora do veículo em movimento, pois era totalmente incapaz de aceitar partir sozinho. Ele corre todo o caminho de volta em direção à mansão com um único pensamento em mente, percebendo que é absolutamente incapaz de abandonar seus pais para o vilão. Em seu desespero, ele diz a si mesmo que, mesmo uma força supostamente implacável ainda é apenas um ser humano. E ele se lembra de que passou o último mês preparando cuidadosamente um veneno letal. Ele acha que, se conseguir acertar o homem com uma única flecha envenenada de sua besta, poderá derrubá-lo instantaneamente e proteger sua família. Mas, quando ele volta para a propriedade, fica completamente paralisado por uma cena tão horripilante que seus olhos se arregalam com absoluto terror e descrença. A cabeça decepada do seu pai está literalmente pendurada em um estandarte no teto como um troféu macabro. Para piorar as coisas, o poderoso mestre da espada está de pé bem em cima do corpo sem vida de sua mãe, chamando com desdém a última resistência deles de total tolice. O assassino se vira para olhar para Erhan e zomba perguntando se ele realmente voltou para morrer afinal, afirmando em um tom frio que havia lhe mostrado misericórdia antes. Ainda assim, o garoto escolheu retornar de qualquer forma. Ao ver o corpo de sua mãe, Erhan solta um grito cru e animalesco enquanto pura dor e fúria consomem toda a sua alma. Cego pela fúria, ele grita que vai matar o homem e exige que ele morra, mas bem antes que consiga puxar o gatilho de sua besta, um terror fantasma avassalador toma conta de seu corpo. Ele vivencia a sensação vívida de ter a própria cabeça decepada e, embora nada realmente o toque, o puro medo psicológico faz largar a arma e cair de joelhos. Seu plano genial com veneno, que era sua única esperança real, falha completamente antes mesmo de começar. O mestre da espada olha para baixo para o garoto trêmulo e nota que ele ainda não tem nem 18 anos. Ele decide poupar a vida dele mais uma vez, dizendo a Erhan para se considerar extremamente sortudo e ir se afogar em sua própria miséria. Ele o avisa que não deve sobrar um único vestígio do nome Carava nestas terras, e solta uma ameaça final de que se Erhan ousar continuar a linhagem da família, ele o caçará e o aniquilará. Com esse aviso final, o assassino se afasta casualmente e deixa Erhan completamente sozinho no meio dos corpos de seus pais.
Totalmente derrotado, Erhan só consegue olhar para o chão em um silêncio impotente, então se arrasta em direção ao corpo de sua mãe enquanto é sufocado pelo peso esmagador de sua própria fraqueza. Ele a abraça com força enquanto chora incontrolavelmente, percebendo que sua tentativa desesperada de vingança foi completamente rechaçada e falhou de forma absoluta. Naquele exato momento, ele realmente acredita que perdeu tudo. Mas é só o que ele pensa, até que, um ano depois, uma luz estranha começa a brilhar da espada da família. Uma voz estrondosa subitamente ecoa pela mansão em ruínas, assustando Arhan ao ordenar que ele demonstre um pouco de respeito. Então, uma explosão colossal de luz celestial irrompe do retrato do fundador da família, Liam Caravan, e o próprio espírito de Liam emerge do brilho para se dirigir ao garoto atordoado como seu verdadeiro herdeiro. Um ano inteiro se passa na vida do garoto, e Arhan passa cada dia daquele ano se preparando para o seu arco de vingança definitivo após enterrar sua família e seus amigos. O seu alvo é um homem considerado a pessoa mais poderosa de toda a Terra. Um cara que deveria ser o guardião da paz do reino, venerado como um nobre protetor, e reconhecido mesmo entre os lendários mestres da espada como um talento sobre-humano. Após um ano inteiro fazendo perguntas e realizando pesquisas profundas, Arhan finalmente descobre o verdadeiro nome do assassino da sua família, que acaba sendo Carlos, o mestre das 10 espadas, o exato homem que tirou tudo dele. Durante todo esse ano, Arhan esteve completamente imerso em questionamentos, tentando desesperadamente entender por que sua família foi alvo de um massacre, e quem estava puxando os cordões nos bastidores, escavando em pesquisas históricas para descobrir qual segredo poderia estar escondido no nome Caravan. Mas, em meio a toda a confusão, a única coisa que se tornou cristalina é algo ao qual ele se apega firmemente enquanto olha para os túmulos dos seus entes queridos, sabendo que o confronto final é inevitável. Arhan sabe que as pessoas que ele perdeu nunca mais voltarão e, exatamente quando o desespero absoluto está prestes a afundá-lo por completo, uma luz milagrosa literalmente explode do retrato do seu ancestral. O garoto começa a questionar seriamente a própria sanidade. Honestamente, se pergunta se todos esses mistérios sem resposta finalmente o levaram à loucura. Mas então, uma espada literal da pintura se materializa a partir do nada enquanto irradia uma aura imensa e poderosa, e uma figura brilhante sai casualmente do próprio retrato. Trata-se do espírito de seu grande ancestral, Liam Caravan, que imediatamente começa a repreender o pobre garoto por sua total falta de respeito antes de se apresentar como o fundador oficial da casa Caravan. Arhan fica em completo silêncio e permanece ali, atordoado, ao perceber que o ancestral lendário que ele sempre descartou como apenas uma história inventada de ninar agora está de pé bem na sua frente, em carne e osso. Ele tenta o seu melhor absoluto para racionalizar toda a situação porque sabe que um trauma grave pode pregar grandes peças na mente e causar alucinações selvagens, então ele luta desesperadamente contra o medo e a dúvida que crescem em seu peito. Mas, apesar de todo o seu profundo ceticismo, ele simplesmente não consegue ignorar a presença incrivelmente poderosa que irradia bem diante dele. O espírito de Liam estuda calmamente o seu novo herdeiro e sente instantaneamente o estado mental incrivelmente abalado do jovem. Então ele decide desafiá-lo, perguntando diretamente se ele está apenas apavorado por estar enlouquecendo, ou se está simplesmente chocado de que um ancestral que ele descartou como pura ficção acabou se mostrando 100% real. Arhan pergunta cuidadosamente se este espírito é verdadeiramente o lendário fundador da família Caravan, ou seja, o próprio Liam Caravan, que por acaso é o mestre da espada mais formidável da história. Ele então desabafa completamente sua dor profundamente guardada e exige saber por que esse suposto grande herói só está decidindo aparecer justo agora. Sua imensa tristeza rapidamente explode em um pranto emocional e desesperado, enquanto ele literalmente grita com seu ancestral por esperar até que absolutamente tudo que eles amavam já estivesse destruído. Mas, Liam não se abala com o colapso emocional e dobra as mãos calmamente para explicar que ele, na verdade, esteve observando Arhan como um fantasma no último ano para testar a sua verdadeira coragem, principalmente porque a vingança cobra um preço alto no qual a pessoa precisa abrir mão de tudo. Liam menciona que testemunhou o treinamento brutal que nunca parou, mesmo no centro exato da miséria absoluta, e confirmou pessoalmente que Arhan nunca largou a espada por um único dia e, o mais importante, que seu desejo ardente por vingança nunca enfraqueceu nem um pouquinho. Com o teste oficialmente concluído, Liam finalmente responde à grande pergunta sobre o porquê de ter escolhido este exato momento, afirmando que é simplesmente porque o puro ódio nos olhos de Arhan finalmente atingiu a profundidade exata que Liam precisava ver. Ele também admite casualmente que a sua própria paciência lendária oficialmente chegou ao limite absoluto, pois a vontade ardente de apagar a pessoa que destruiu toda a sua família e terra não pode mais ser contida, e a sua aura de repente se torna incrivelmente perigosa enquanto ele expressa sua absoluta fúria.
Ele então lembra Arhan de uma regra fundamental deste mundo, que é que apenas um verdadeiro mestre da espada pode matar outro mestre da espada. Ele reconhece a persistência obstinada, sabendo que o garoto já entende esse princípio básico, e que ainda assim jura cegamente buscar vingança de qualquer maneira. Mas então ele dá um grande choque de realidade e diz que não importa o quanto Arhan treine completamente sozinho, mesmo que passe a vida inteira se esforçando, ele nunca conseguirá nem encostar no seu alvo. Lien explica que um mestre da espada é uma anomalia divina, cujas habilidades estão muito além dos limites da genialidade humana normal, e que o seu arqui-inimigo Carlos está ainda acima desse nível como um chefão de poder imenso que supera facilmente os outros mestres da espada. Lien admite que mesmo em sua própria era, que era repleta de guerras e conflitos constantes, guerreiros tão absurdamente habilidosos quanto Carlos eram extremamente raros. E a realidade desoladora fica ainda mais clara quando Lien afirma sem rodeios que absolutamente ninguém vivo na geração atual tem as capacidades para matar Carlos, que só fica mais forte com o tempo. Ao ouvir essa notícia deprimente, Arhan fica em completo silêncio e se sente totalmente devastado. Ele se pergunta em total desespero se deveria simplesmente ficar parado como um figurante e assistir ao homem que lhe tirou tudo ser celebrado como um herói literal, e o peso esmagador de sua própria fraqueza se fecha sobre ele mais uma vez. Mas Lien aponta imediatamente para um caminho totalmente novo e anuncia que as coisas serão completamente diferentes agora porque ele vai ajudar Arhan a se tornar uma lâmina muito mais forte. Ele promete guiá-lo para que, como um membro legítimo da família Caravan, ele possa finalmente aplicar a justiça definitiva ao assassino deles. Então ele revela que há apenas um caminho específico para os Caravans realmente alcançarem isso. E com um sorriso bastante peculiar, ele dá a Arhan um comando chocante para, literalmente, devorar a sua espada e engolir o verdadeiro aço e sangue da lâmina. Arhan fica completamente em choque com essa ordem que soa tão impossível. A cena muda direto para o presente, e dentro da imensa mansão, uma forja secreta cheia de armas está ardendo em chamas. Lá dentro, Arhan usa a fornalha para colocar a espada diretamente no fogo, aquecendo-a até que brilhe em um tom vermelho vivo. Lien então começa a revelar o maior segredo absoluto da família, que a linhagem deles é uma mistura de humanos e anões, explicando que toda a linhagem anã da família remonta a ele pessoalmente, já que ele mesmo era um meio anão. Ele explica que, mesmo que nenhum sinal físico seja visível neles, o sangue anão escondido lhes concede uma habilidade especial. O poder único da família Caravan é a real capacidade de devorar espadas e absorver as memórias e habilidades daqueles que as empunharam. E essa estranha herança é o verdadeiro segredo por trás de como a família deles produziu mestres da espada lendários por gerações. Devorar espadas é a verdadeira fonte de todo o poder lendário que a linhagem deles já possuiu. Arhan acha genuinamente bizarra toda essa ideia de comer espadas para ganhar poder e tem dificuldade de tentar entender isso. Mas, por mais que a explicação soe completamente insana e apenas aumente a sua confusão, ele se agarra à espada de qualquer jeito porque sente que não tem absolutamente nenhuma outra escolha. Ele decide que não há tempo para hesitar e, com uma determinação renovada, olha seu ancestral bem nos olhos e pergunta como deve consumi-la. O método de Lien é brutalmente direto, exigindo que ele aqueça a lâmina até que amoleça e então a engula. Arhan absorve esse comando aterrorizante com uma determinação profunda e firme. A lâmina incandescente está a centímetros de seu rosto, e os seus olhos refletem uma mistura de medo e coragem. Ele se pergunta por um momento se tudo isso é apenas um pesadelo ou algum tipo de truque, mas sabe que precisa agarrar essa chance. Uma fraca esperança de vingança lhe dá a coragem que ele precisa, e o seu desespero domina o seu medo. Com um rugido feroz, ele declara que vai fazer isso e então leva a lâmina derretida aos lábios, morde a ponta com os dentes e a quebra em um único movimento. Ele engasga enquanto o metal em chamas rasga sua garganta ao descer, e todo o seu corpo treme em absoluta agonia. Envolvido por uma aura flamejante, ele solta um grito dilacerante enquanto o poder da espada inunda o seu corpo e uma luz cegante explode dele. O pedaço restante da espada de Lien cai no chão, e Arhan desaba agarrando a garganta enquanto os fragmentos rígidos rasgam o seu interior à força com uma dor abrasadora, e ele treme no chão, incapaz de respirar em meio à insuportável sensação de queimação. Apesar da dor, ele jamais consegue esquecer o massacre brutal de toda a propriedade Caravan, especialmente as mortes de seus pais. Ele está disposto a suportar o ritual da espada em chamas, mesmo que isso lhe custe a vida, porque deseja se tornar um mestre da espada e buscar a sua vingança. Na manhã seguinte, a luz do sol ilumina pacificamente a propriedade Caravan, o que entra em total contraste com a escuridão no interior. Arhan se levanta num solavanco com um grito. A lembrança de literalmente devorar a espada do seu ancestral ainda é real demais, e o seu peito parece estar em carne viva. Ofegando por ar, ele percebe que, de fato, está vivo. Ele checa o seu próprio corpo totalmente confuso, mesmo lembrando-se perfeitamente da dor agonizante.
Não há um único arranhão nele. A coisa toda é tão insana que ele quase se convence de que foi apenas um pesadelo. Mas então ele avista o cabo da espada simplesmente caído ali no chão. Realmente aconteceu. De repente, o espírito de Liam surge na frente dele e enaltece a insana força mental de Arran. Ele também menciona que, antigamente, vários parentes diretos da linhagem não aguentaram a dor ardente de consumir uma arma e simplesmente desistiram. Agora que Arran finalmente passou no teste, Liam confirma que todas aquelas histórias loucas que o pai de Arran lhe contou sobre a família Caravan são realmente verdadeiras. Arran apenas fica olhando para ele. Ele finalmente acredita 100% que esse ancestral fantasma é real e não apenas uma alucinação. Aceitando a sua nova realidade, Arran se ajoelha respeitosamente para se apresentar formalmente ao fundador da sua casa. Liam apenas dá uma gargalhada e diz ao seu jovem herdeiro para deixar de lado a formalidade e simplesmente chamá-lo de mestre. Arran não discute e aceita o seu novo professor imediatamente. Ansioso para chegar na melhor parte, Arran pergunta se absorveu com sucesso o poder absurdo do seu mestre, lembrando-se da promessa de que devorar espadas o deixará forte. Mas ele admite que está bastante confuso. Apesar de ter sobrevivido àquele show de horrores, ele não se sente nem um pouco diferente. Liam limpa a garganta de maneira constrangida e admite que há um pequeno problema. Ele explica que o problema não é a espada, e sim o próprio Arran. Completamente perdido, Arran pergunta o que isso quer dizer. Liam explica que o plano original era que Arran engolisse a espada e se tornasse imediatamente um mestre espadachim. Mas como a linhagem Caravan se diluiu ao longo das gerações, a habilidade interior de Arran de digerir o poder da espada sofreu um grande baque. Liam dá a má notícia de forma direta, afirmando que no seu estado atual é impossível para Arran digerir uma arma de nível tão alto quanto a espada de Liam. Para provar, um núcleo rodopiante de energia azul se acende bem no peito de Arran, mostrando o poder não digerido apenas parado ali. É uma reviravolta enorme, mas em vez de fazer birra, Arran fica totalmente calmo. Ele deduz que, se o seu mestre diz, deve ser verdade. Ao ouvir essa resposta, Liam fica genuinamente chocado com a compostura do garoto. Arran explica que já sabe que o seu corpo é fraco. Então, embora seja um pouco decepcionante, não é uma surpresa total. Então, vendo o lado bom, ele destaca que Liam disse que é impossível apenas no seu estado atual, o que significa que será possível mais para frente. Com total determinação, Arran conclui que só precisa começar com uma espada de nível iniciante que consiga aguentar e ir subindo aos poucos. Liam abre um grande sorriso, profundamente impressionado com o pensamento perspicaz do garoto. Ele elogia Arran por já ter os instintos de um verdadeiro mestre. Como ponto de partida, Liam diz a ele que quanto mais surrada e gasta for uma espada, mais fácil será de digerir. Então, Liam leva Arran a um enorme deserto vazio, cheio de sucata enferrujada e armas quebradas de antigas batalhas, que serve como lugar absolutamente perfeito para encontrar uma arma fraca. Parado em frente ao gigantesco ferro velho, Liam promete ajudá-lo a escolher uma espada inicial para a jornada. Olhando para a vista deprimente, ele brinca que um mago negro adoraria totalmente aquele lugar. Arran esclarece as coisas, explicando que há apenas um lixão local onde as pessoas jogam fora sucata inútil e equipamentos quebrados. Mas ele garante ao seu mestre que não há lugar melhor para encontrar exatamente o que precisam, e Liam concorda que é um começo sólido. A visão imediatamente traz à tona antigas memórias para Liam. Ele se lembra de que, na verdade, começou a sua própria jornada exatamente da mesma forma, devorando espadas aleatórias em campos de batalha sangrentos. Ele se recorda de engolir as armas de soldados caídos, machados encharcados de sangue e lanças despedaçadas, tudo só para ficar mais forte e sobreviver. Este gigantesco ferro velho o faz lembrar muito daqueles primeiros dias brutais. Ele começa a refletir sobre o seu passado, repleto de guerras intermináveis onde as pessoas lutavam desesperadamente apenas para continuar vivendo. Ele compartilha uma profunda sabedoria sobre a guerra, observando que a maioria das vidas termina sem deixar rastros. Mas alguns raros conseguem deixar para trás uma faísca brilhante de luz. Exatamente quando Liam diz isso, um brilho fraco começa a pulsar lá do fundo de uma pilha de escombros. Os olhos dele ficam afiados na mesma hora enquanto anuncia que a encontrou oficialmente. Ele aponta direto para os destroços, guiando seu jovem herdeiro até o alvo. Acaba se revelando uma espada de treinamento gasta e meio quebrada. Liam olha para ela e declara que esta é a segunda espada que Arran deve devorar. Com isso, um mês inteiro se passa e uma gangue de ladrões aparece de repente na mansão Caravan, porque ouviram dizer que toda a vila estava abandonada. Entrando no lugar com muita cautela, um deles se pergunta nervosamente se algum mago negro assustador estava usando o local para experimentos sombrios. O líder da gangue descarta a ideia na hora e destaca que, se um mago negro realmente vivesse ali, eles já estariam mortos só por terem entrado.
Em vez disso, eles presumem que é apenas o lar abandonado de algum nobre arruinado, e embora esteja totalmente vazio, o lugar ainda carrega aquele cheiro inconfundível de riqueza antiga, o que empolga muitos ladrões. Dois membros da gangue celebram a sorte grande e acham que, não havendo absolutamente ninguém por perto, todo aquele trabalho seria incrivelmente fácil. Então um deles congela de repente porque sente algo errado, e ele vê um guarda-roupa e logo presume que a filha de um nobre deve morar ali. Ele puxa um vestido recém-lavado, o que confirma para o resto do grupo que com certeza alguém ainda vive na casa, e cheira a peça com um sorriso muito assustador. Enquanto eles ficam mais barulhentos e começam a exigir ver o retrato da senhora da casa, o barulho para de repente por completo. Uma voz calma mas autoritária ecoa pelo salão e manda que parem. E então, de uma porta escura, o jovem dono da mansão, Arrancaravan, sai das sombras. Ele informa os intrusos friamente que a sua mãe amava a limpeza, e instrui que eles abaixem as suas coisas antes de oferecer uma conversa pacífica com eles. A sua aparição repentina deixa os ladrões completamente atordoados em silêncio, e eles rapidamente o avaliam antes que um deles resmungue com decepção que é apenas um garoto em vez de uma mulher. Arran pergunta casualmente se eles estão procurando comida ou um lugar para ficar, e então oferece tratá-los como convidados se as suas intenções forem decentes. O líder da gangue apenas zomba do convite e começa a debochar de Arran, dizendo que os nobres nunca parecem ter o mínimo de bom senso. Ele dá um passo à frente de forma ameaçadora e diz a Arran que ele realmente deveria ter ficado escondido em vez de aparecer para fazer aquele teatro. Arran fica ali completamente imóvel e fecha os olhos, parecendo estar genuinamente entediado com as ameaças cansativas do homem. O líder fica absolutamente furioso por ser desrespeitado tão abertamente, grita perguntando se Arran tem tanta vontade de morrer assim, e balança o seu machado pesado direto contra a cabeça do garoto. Mas bem nessa hora, os olhos de Arran se abrem de repente e agora brilham com uma estranha luz fraca. As suas pupilas se transformam em linhas vermelhas pulsantes, que é o sinal claro de que o seu poder recém-adquirido foi totalmente liberado. Antes mesmo que o machado do líder possa chegar perto, Arran enfia sua espada fina como uma agulha direto no estômago do homem com um único golpe cirúrgico. Enquanto o sangue começa a escorrer da boca do líder, ele finalmente percebe o seu erro fatal e gigantesco. Arran então diz friamente que os convidados devem entrar pela porta da forma adequada, e como esses homens eram apenas intrusos miseráveis, eles têm que pagar o preço. A cena então corta para o passado, onde Arran está em pé diante da fornalha ardente e se prepara para sua próxima lição com Liam. O ancestral apresenta a sua próxima refeição, que acaba por ser uma estranha espada fina como uma agulha. Arran analisa a lâmina e acha que ela se parece muito menos com uma espada de verdade e muito mais com uma agulha de costura comum. Ele expressa sua preocupação de que uma arma de aparência tão frágil provavelmente se quebraria com facilidade, mas o seu ancestral o tranquiliza dizendo que ela foi desenhada exatamente dessa forma de propósito. Liam explica que essa espada nunca foi feita para cortes convencionais ou esmagamento, pois é uma arma especializada, construída para um propósito mortal, numa luta até a morte. O seu design existe apenas para perfurar os pontos vitais de um inimigo. Ele declara que é uma espada feita unicamente para estocar e acabar com uma vida rapidamente com um golpe preciso. Arran naturalmente questiona por que alguém escolheria usar uma espada dessas em vez de simplesmente pegar uma lança. Liam, com a sua percepção sempre afiada, adivinha de imediato o que Arran está pensando, e reconhece que a pergunta não está errada. Porém, ele explica que as memórias armazenadas dentro dessa espada são a coisa mais valiosa para o corpo fraco e frágil de Arran. Para deixar a questão perfeitamente clara, ele revela uma verdade chocante sobre a história da espada. A sua antiga dona, antes da sua morte, tinha usado essa única arma para tirar a vida de mais de 2000 inimigos. O que tornava isso um feito ainda mais glorioso era que essa lendária guerreira era na verdade uma mulher cujo corpo era ainda menor e mais frágil que o de Arran. Liam diz a Arran para respeitar a arma pelo que ela conquistou, e com uma firme determinação, Arran avança até a fornalha para devorar a lâmina e a sua pesada história. Enquanto ele aquece a espada, Liam o avisa que, embora a arma em si seja fisicamente leve, a vida guardada dentro dela é incrivelmente pesada. Assim que a espada é devorada, Arran é inundado pelas memórias da sua antecessora, começando com a imagem de uma mansão em chamas. Ele vê um incêndio gigantesco que reduz tudo a cinzas, e em meio às chamas, nota uma garotinha chamada Mary, de apenas 10 anos, coberta de ataduras e queimaduras. Os seus pais foram carbonizados além do reconhecimento, e quando ela percebe que é a única sobrevivente, a criança desaba por completo em pura dor. Deitada na sua cama, ela sussurra o seu desejo mais profundo, o de ter morrido bem ali ao lado da sua família. Órfã e sozinha, ela acaba num orfanato onde a deusa do fogo é adorada. Uma completa ironia do destino, pois a mesma coisa que destruiu a sua vida agora é venerada no lugar que deveria abrigá-la.
Depois de perder tudo para o fogo, ela se vê presa num lugar onde ele é constantemente adorado, o que serve como um lembrete constante e doloroso das suas próprias cicatrizes. A vida dentro do orfanato que adora o fogo é estranhamente silenciosa, mas é cruel do seu próprio jeito especial. As outras crianças sussurram pelas suas costas sobre o seu rosto com cicatrizes e alegam que ela carrega a maldição da deusa do fogo. Elas não enxergam as suas queimaduras como o resultado de uma tragédia, mas sim como a marca de um castigo divino, por isso ela é constantemente isolada e atormentada. As pessoas ao seu redor a chamam de monstro, nojento e horrível. Sob o peso constante de todo aquele ódio e luto, a sua vontade de viver desaparece totalmente, e ela começa a desejar a morte mais uma vez. O seu desespero segue inalterado dia após dia, até que uma noite, tudo na sua vida muda para sempre. Numa noite, ela vê um velho chamado Hegel, um antigo cavaleiro errante praticando com a sua espada sob o luar. A sua técnica é desajeitada e bruta, mas há uma beleza rústica nela que a tira brevemente do inferno em vida em que ela está presa. Embora normalmente ela nunca tivesse a coragem de falar com alguém de rosto tão severo, ela encontra uma nova faísca de bravura, vai até o velho espadachim e decide fazer-lhe uma pergunta. Hegel olha para a pequena garotinha ferida com uma expressão fria e totalmente desdenhosa e afirma que aprender esgrima não lhe fará muito bem na vida, principalmente por ser uma garota, e ele avisa que uma espada pesada como a dele só acabará machucando-a. Quando ele tenta mandá-la embora, Mary desaba e jura que, se ela aprender a lutar, nenhum fogo neste mundo conseguirá assustá-la de novo. A sua declaração desesperada faz o velho espadachim parar completamente e realmente o força a pensar na situação. Mais tarde, dentro de um depósito, Hegel toma a sua decisão oficial, coloca um barril cheio de espadas pesadas de treinamento bem na frente dela, e lhe dá um desafio, declarando que se ela conseguir balançar pelo menos uma delas, ele aceitará ser o seu mestre. Mary olha para as lâminas pesadas em silêncio. Mas então, em vez de pegar numa das espadas grossas, ela passa a mão por elas e alcança um tipo de arma totalmente diferente, que é uma lâmina fina como uma agulha. Ela pega e declara que, enquanto conseguir revidar, mais nada importa. E numa impressionante demonstração de intenção, ela aponta a lâmina direto para a garganta do seu futuro mestre e anuncia que se tornará o que precisar se tornar. Aquela memória termina. Enquanto Ahan volta diretamente para o presente, ele usa a mesmíssima estocada contra os intrusos e enfia a espada fina como uma agulha bem através do líder da gangue. Um golpe perfeito, guiado totalmente pelas memórias absorvidas de Mary, derruba o Brutamontes no chão, e Ahan fica de pé sobre a sua primeira morte oficial, enquanto os ladrões restantes apenas encaram num silêncio estarrecedor. O roubo fácil deles se transformou num pesadelo absoluto, e eles não conseguem processar como um garoto que parece tão fraco acabou de aniquilar o seu líder. Vendo o medo avassalador deles, Ahan decide que não há absolutamente nenhuma necessidade de continuar a conversa, e então percebe que chegou a hora de acabar com aquilo. Observando de perto das sombras, o espírito de Lee analisa a cena com um olhar de quem sabe das coisas e reflete que, no último mês, a única coisa que ele realmente ensinou a Ahan foi um regime brutal de resistência física, que era basicamente correr sem fim até que o garoto conseguisse aguentar por horas sem parar. Ele nunca ensinou nenhuma esgrima real ao garoto. Então o fato de Ahan ter realizado uma estocada tão impecável é a prova absoluta de que ele está de fato absorvendo as memórias e habilidades da espada devorada. Cheio de orgulho, Lian diz ao seu herdeiro para mostrar a todos do que ele é verdadeiramente capaz. E segurando a espada fina como uma agulha com nova determinação, Ahan se prepara para mostrar ao seu ancestral e aos ladrões restantes seu primeiro passo real como um verdadeiro Karava. Ele relembra o golpe mortal que acabou de desferir, um ataque incrivelmente preciso que perfurou direto os pulmões do líder da gangue e passou perfeitamente por entre as costelas. Ahan reconhece para si mesmo que, como um iniciante completamente inexperiente, ele jamais poderia ter executado algo tão preciso por conta própria, e percebe com clareza que seu sucesso veio inteiramente do poder que absorveu através da espada-agulha. Enquanto luta, as memórias de Mary começam a inundar sua mente. Elas guiam seus movimentos, sussurram conselhos e o ajudam a reagir instintivamente. Através dessas memórias, Hegel efetivamente se torna um instrutor silencioso do garoto. Graças a ele, Ahan aprende o trabalho de pés adequado, posturas de espada, ritmo de combate e até mesmo como sobreviver a condições climáticas severas. O estilo de espada de Hegel era incrivelmente não ortodoxo, mas brutalmente eficiente, algo que Mary havia desenvolvido enquanto vivia nas sombras de seus medos. Ahan não consegue deixar de admirar a maneira como Hegel a treinou. No entanto, com o passar dos anos, a saúde de Hegel começa a se deteriorar lentamente. Eventualmente, ele fica acamado. Sabendo que seu tempo está se esgotando, ele diz a Mary que ela deve deixar esse lugar e encontrar seu próprio caminho. Então, em seu último suspiro,
ele revela o quão grato é por ela ter ficado ao seu lado até o fim, e assim, sua vida se esvai. As lágrimas escorrem pelo rosto de Mary enquanto ela se despede de seu mestre, desejando-lhe paz em seu local de descanso final. Depois disso, ela dá as costas ao orfanato e adentra o desconhecido. Não demora muito para que ela comece a aceitar trabalhos perigosos, e em pouco tempo, ganha uma reputação respeitável como mercenária. Diferente da maioria dos mercenários, no entanto, Mary luta com uma espada fina como uma agulha em vez de uma lâmina convencional. Se era apenas uma preferência pessoal ou porque ela era mulher, ninguém sabia ao certo. De qualquer forma, era uma arma extremamente incomum para alguém lutando nas linhas de frente. Por causa desse estilo de luta único, ela eventualmente se torna conhecida como a cigana da costura. Lembrando-se de tudo isso, Ahan caminha lentamente em direção ao chefe derrotado. O líder da gangue, agonizando, implora por misericórdia e pela própria vida, mas Ahan o ignora completamente, pega sua arma e, sem dizer uma única palavra, crava a lâmina direto na garganta do homem sem a menor hesitação. Ele a retira limpamente e confirma o abate. E ajoelhado sobre o corpo, ele pensa calmamente que oficialmente, sua primeira morte. Apesar de tirar uma vida humana pela primeira vez, ele se sente completamente frio e emocionalmente distante, e vê apenas a dura realidade da situação à sua frente. Ele também sabe que só venceu porque seu inimigo subestimou completamente, um erro que os outros não repetirão. Então ele olha para os ladrões restantes e se pergunta por que eles não atacaram ainda, já que o superam em número. Os rostos deles estão completamente paralisados de medo, e o espírito de Liam aparece ao lado dele e explica que a gangue está simplesmente apavorada. Ele diz a Ahan que seus movimentos foram muito mais habilidosos do que os de um iniciante, e é exatamente por isso que eles estão paralisados. Eles estão sussurrando uns para os outros com um medo que obscurece totalmente o julgamento, e nesse nível de terror, eles veem Ahan como algo muito mais poderoso do que ele realmente é. Liam diz o que ele se tornou aos olhos deles, não um garoto, mas um açougueiro empunhando uma espada. Abraçando essa identidade totalmente nova, Ahan avança com olhos frios fixos diretamente em seus alvos assustados, pois é hora de atacar. Um ladrão tenta reunir coragem e balança sua arma gritando que matará o garoto, mas Ahan desvia facilmente do ataque desajeitado movido pelo medo e gira em seu calcanhar. Com seu inimigo agora totalmente exposto, ele prepara seu contra-ataque com os olhos ardendo de intenção mortal, e então perfura o pescoço do homem num único e limpo movimento. Enquanto outro inimigo cai, a voz de Hegel ecoa em sua mente pelas memórias de Mary, e sua lição fundamental vem à tona, lembrando de que, como uma mulher sem força bruta nem grande resistência, ela nunca podia se dar ao luxo de lutas longas. Outro ladrão grita e projeta uma lança para frente com absolutamente tudo o que tem, mas Ahan casualmente salta sobre o ataque poderoso, porém lento, com total facilidade. A voz de Hegel continua ecoando em sua mente, lembrando de que a luta precisa absolutamente terminar na primeira ou segunda troca de golpes, e nada mais. Agindo imediatamente com base nessa lição, Ahan encurta a distância e crava sua lâmina direto no flanco do ladrão. Os olhos do homem se arregalam com dor e choque total quando a espada fina como agulha atinge o alvo, e então, com uma investida final decisiva para cima, Ahan dilacera completamente seu inimigo, exatamente como Hegel havia ensinado a Mary. A filosofia central de Emil se repete em sua mente, dizendo-lhe para não se concentrar no que não tem, mas simplesmente afiar o que tem. Sua mente repete uma das batalhas de Mary contra um grupo de mercenários, onde ela destruiu absolutamente todos eles. Ela dançou pelo campo de batalha com incrível precisão, usando seu trabalho de pés e posicionamento para criar brechas onde nenhuma parecia existir. De uma única postura e uma trajetória perfeitamente calculada, ela se lançou no ar e atacou antes mesmo que seus inimigos pudessem reagir. Sua lâmina semelhante a uma agulha perfurou direto a cabeça de um homem, enquanto o próximo ataque encontrou sem esforço a garganta de outro oponente. De volta ao presente, o último ladrão restante assiste com horror absoluto enquanto seus companheiros são abatidos com eficiência aterrorizante. No entanto, para o seu azar, o garoto não está de forma alguma disposto a poupar sua vida. Após enterrar os corpos dos homens que matou, Ahan encara seu ancestral. Liam aparece diante do jovem cansado e pergunta se Ahan finalmente deixou de lado suas dúvidas sobre os métodos dos Caravan. Ele explica que, com a resistência obtida ao consumir uma espada, Ahan agora é forte o suficiente para lidar com ameaças de baixo nível sozinho, e afirma com confiança que 4 bandidos não treinados são inimigos, que Ahan agora pode enfrentar sozinho sem nenhuma dificuldade real. Ele declara com orgulho que, quando um Caravan enfrenta uma batalha de vida ou morte, ele simplesmente se torna mais forte com isso. Naquele momento, Ahan percebe plenamente que tudo o que seu mestre lhe disse sobre o poder deles é 100% verdade.
Ele recorda como seu corpo se tornava mais flexível conforme cada luta progredia, e como as memórias de Mary ficavam cada vez mais claras. E ao canalizar a experiência dela, ele entende exatamente qual é a sensação de estar completamente sozinho contra o mundo inteiro. Ele se pergunta se o incrível crescimento que ocorreu no meio do combate foi exatamente o poder de digestão de que Liam havia falado, e Liam confirma com total seriedade, dizendo que, quando se trata da espada, ele nunca mente. Então ele dá um aviso a Arhan de que o futuro será cheio de provações tão dolorosas que ele literalmente desejará a morte, e o aviso se aprofunda ainda mais quando ele promete que, comparado ao que está por vir, a luta de hoje parecerá uma bênção absoluta. Apesar dessa previsão aterrorizante, Liam pergunta se Arhan ainda está disposto a trilhar esse caminho difícil, e Arhan cerra o punho sem hesitar e declara que qualquer estrada é a estrada certa se o levar direto à garganta de Carlos. Com firme determinação, ele aceita seu destino e reconhece plenamente Liam como seu mestre. Mas essa confiança é imediatamente testada quando ele se vê em uma nova situação aterrorizante, pendurado na beira de um penhasco íngreme, ofegante e imaginando se esse realmente é o caminho certo. Afinal, seu novo treinamento acaba sendo uma escalada livre e brutal de um enorme paredão rochoso, empurrando-o direto para seus limites absolutos. Enquanto as pedras se desfazem sob suas mãos, ele luta para se segurar e sua determinação começa a vacilar novamente, fazendo com que ele questione os métodos de seu mestre. Liam aparece bem ao lado dele e o repreende por deixar a dúvida rastejar de volta tão rapidamente após uma declaração tão ousada. E ele admite que o hábito de Arhan de questionar tudo tem sido, na verdade, uma força desde a infância, mas também é um hábito que eles eventualmente terão de corrigir. Ainda assim, ele decide responder a pergunta que Arhan não fez em voz alta, e começa sua lição. Ele explica o sistema de classificação de níveis dos espadachins, começando pelos iniciantes na espada, seguidos pelos habilidosos andarilhos da espada, depois os corredores da espada, que são a elite absoluta do campo de batalha, e acima deles, os especialistas da espada, que podem virar sozinhos o rumo de uma guerra. Acima de todos esses, existe um estágio final, um ser tão poderoso que é reverenciado como um deus literal, alguém perante o qual uma legião inteira de cavaleiros se ajoelharia, e esse nível supremo é chamado de Mestre da Espada, alcançado através do que é conhecido como a Espada do Coração. Então, Liam pergunta a Arhan onde ele se coloca nessas classificações. Arhan sorri, sabendo que seu ancestral espera uma resposta ousada, mas ele conhece muito bem o próprio nível, e explica que, para se tornar um mestre da espada, deve-se usar mana, e para isso é necessário um receptáculo, um segundo coração, chamado de coração de mana. Como ainda não formou um coração de mana, ele admite que nem sequer se qualifica como iniciante. Essa autoconsciência impressiona profundamente Liam, que confirma a avaliação e o chama de novato entre os novatos, explicando que todo aquele treinamento servia para levá-lo ao nível de iniciante. Arhan fica completamente perplexo ao perceber que escalar um penhasco quase até a morte é apenas um método para formar um coração de mana. Ele grita em total incredulidade, exigindo saber por que está arriscando toda a sua vida apenas para formar algo tão básico quanto um coração de mana, quando qualquer um hoje em dia pode simplesmente beber a poção de um alquimista e ter exatamente o mesmo resultado. Ele argumenta que uma pessoa pode literalmente apenas fazer um cavaleiro de nível andarilho infundir mana diretamente em si para despertar seus sentidos e criar um coração de mana, apontando que até mesmo damas nobres que estudam apenas a defesa pessoal básica conseguem formar um coração de mana assim com facilidade. Frustrado com o esforço extremo, ele pergunta por que estão fazendo isso da maneira antiga, difícil e perigosa, quando existem atalhos perfeitamente bons e fáceis disponíveis na era moderna. Liam concorda calmamente que formar um coração de mana básico não é nada difícil, e que os métodos normais funcionam bem para pessoas comuns. Mas então ele explica que o sangue dos Caravan carrega uma força tão dura quanto o aço, e que esse tipo de poder precisa de um receptáculo igualmente forte. Um coração normal simplesmente não será suficiente para um Caravan, porque só pode levar uma pessoa ao nível humano padrão. Para realmente alcançar o nível de um mestre da espada, ele insiste que um Caravan precisa de uma coisa específica, um coração de aço forte o suficiente para colidir com o mundo inteiro sem sequer rachar. Ele anuncia que só há uma maneira de construir tal coração, levar o corpo implacavelmente ao limite absoluto da morte até que ele literalmente sinta a necessidade de um coração de mana e forje um por conta própria. O treinamento é tão brutal que, mesmo entre os próprios familiares de Liam, muito poucos o concluíram de fato. A maioria das pessoas desiste ou simplesmente morre no processo, mas os poucos que persistiram até o fim se tornaram verdadeiros mestres da espada. Após explicar tanto o processo brutal quanto a enorme recompensa, Liam pergunta a Arhan, ainda pendurado, se ele se sente um pouco mais motivado agora. Enquanto Arhan se agarra ao penhasco,
Uma onda de renovada determinação percorre seu corpo e, com um sorriso feroz, ele diz que se sente bem mais motivado para continuar o sofrimento. Satisfeito com o espírito de seu herdeiro, Lian sorri e repete sua promessa clássica, afirmando que, quando se trata da espada, ele nunca mente. Ele diz a Arran que o coração de mana que ele construirá por meio dessa provação insana será diferente de qualquer outra coisa no mundo inteiro. Enquanto isso, em outro lugar, na vila oriental de Campbell, na região de Verde, clientes de uma taverna local estão espalhando rumores insanos sobre a aterrorizante vila ocidental de Caravan. Um homem diz que ninguém é visto por lá há mais de um ano e chama o local de francamente amaldiçoado. Um boato circula de que algo seriamente perigoso vive ali, porque nenhum criminoso que entrou lá conseguiu voltar vivo. As teorias variam desde ataques de monstros selvagens a temíveis magos das trevas, mas o aviso é o mesmo, não importa quem fale, se não quiser morrer, fique bem longe da vila ocidental. Em outra mesa, uma misteriosa figura encapuzada escuta silenciosamente todas essas fofocas da taverna, intrigada pela história de uma vila onde entrar significa morte instantânea. O homem encapuzado larga sua bebida. Ele usa um capuz e há um corte fresco visível em seus lábios, provavelmente de uma briga recente, mas os avisos da taverna parecem não significar absolutamente nada para ele. Com um olhar determinado, a misteriosa figura decide que essa vila letal é exatamente o tipo de lugar de alto risco que estava procurando. A história então nos leva de volta por tudo que Arran passou durante o último mês de treinamento absolutamente infernal. Como ficar pendurado em penhascos com apenas um braço. Lidar com invasores aleatórios que entraram na propriedade Caravan sob a estrita supervisão de seu ancestral e forçar o próprio corpo aos limites absolutos todos os dias. Ele suportou dores musculares tremendas por conta do treinamento físico e se forçou a empurrar pedras enormes até mesmo naqueles dias em que o simples ato de erguer o próprio braço já era uma enorme dificuldade. Nenhum dia foi pulado, e ele derramou cada gota de sua vontade no regime criado para ele. Agora, pendurado no penhasco com os dedos suados, a tensão de tudo que ele passou está estampada em suas mãos. Um mês inteiro se passou dessa maneira, e ele se pergunta se aquele treinamento aparentemente inútil foi realmente o bastante para formar um coração de mana. Com um profundo suspiro de decepção, ele admite para si mesmo que ainda não teve sucesso. Mas então ele olha para a própria mão e nota que algo claramente mudou. E que mesmo não tendo formado um coração de mana com sucesso, ele sabe que uma transformação gigantesca está visivelmente acontecendo dentro de si, refletindo-se principalmente em sua perspectiva. Quando ele se lembra de suas lutas anteriores contra os bandidos, a mudança mais significativa fica clara porque seus sentidos se aguçaram drasticamente. Seus olhos agora conseguem captar ataques iminentes com uma clareza completamente nova e extraordinária. E no meio de uma investida, seus sentidos são aguçados o suficiente para que ele consiga escapar de uma tempestade de ataques com uma facilidade surpreendente. Não foram apenas seus sentidos principais, como visão e audição, que melhoraram, pois sua capacidade de tomar decisões rápidas e manter o foco em situações de combate também melhorou enormemente. Ele agora consegue sentir e esquivar de ataques vindo direto de seus pontos cegos, e sua habilidade geral de combate está muito além do que era antes. Ele percebe que sempre que empunha a lâmina de agulha e se concentra completamente em um ponto preciso, por apenas um breve momento, o mundo ao seu redor parece desacelerar como um efeito de filme. Quando ele se lança contra o inimigo neste estado de hiperfoco, parece que o próprio tempo parou para todos, exceto para ele. Essa sensação de tempo desacelerado lhe dá muito espaço para se mover e contra-atacar, enquanto seu inimigo parece completamente congelado no lugar. Ele desvia dos golpes sem esforço e cruza a distância entre ele e seu oponente no que parece ser um momento suspenso, e os olhos do inimigo se arregalam de descrença diante de sua velocidade impossível. Sua arma atinge o alvo com precisão perfeita, e uma série de golpes letais se segue enquanto seus olhos permanecem frios e firmes. Múltiplos pontos vitais são atingidos de uma só vez e então seu oponente desaba e sua vida é extinta em um instante. Arran entende que a única diferença entre quem ele era antes e quem ele é agora se resume a uma coisa, e essa coisa é seu novo relacionamento com a mana. A arma parecida com uma agulha, que foi forjada de uma espada consumida, repousa silenciosamente no chão após a intensa sessão de treinamento. Todo o campo de treinamento está completamente coberto com os restos das espadas que Arran já consumiu, e elas estão cravadas na terra como se fossem verdadeiras lápides. Ele está honestamente impressionado com o fato de ter alcançado esse nível de habilidade de combate sem sequer formar um coração de mana adequado ou se tornar oficialmente um iniciante da espada ainda. Embora ele definitivamente dê muito crédito aos atributos dominantes da agulha, ele também reconhece genuinamente que sua própria taxa de crescimento pessoal tem sido absolutamente extraordinária. Arran pergunta sobre que tipo de poder ele realmente terá quando finalmente alcançar o próximo nível de hierarquia.
Liam chama suas habilidades atuais de bem modestas, mas concorda em explicar os estágios que o aguardam. Ele descreve como assim que Arran formar um coração de mana e se tornar um iniciante da espada, ele finalmente começará a entender a verdadeira profundidade do poder real, e só então estará em pé de igualdade com a dona original da agulha. O passo logo após esse envolve usar um caminho especial gerado pelo coração de mana para melhorar drasticamente as habilidades físicas, empurrando alguém direto para o reino dos super-humanos, que é um nível conhecido como caminhante da espada. Liam adverte firmemente que, mesmo sendo o próximo estágio, a diferença de poder entre um iniciante e um caminhante da espada é absolutamente colossal, e Arran concorda para mostrar que entende o perigo. Usando seus sentidos recém-aguçados, ele pergunta ao seu mestre se seu instinto sobre uma presença poderosa está correto, especificamente imaginando se a misteriosa figura encapuzada que se mudou recentemente para o território está ativamente os observando e é um caminhante da espada. Liam confirma o pior medo de Arran e afirma que o homem está em um nível completamente diferente, o que significa que, em seu estado atual, Arran não duraria um único segundo contra ele. Apesar da enorme diferença de poder, Arran se firma e decide ficar alerta e se preparar para o pior resultado possível. Liam sugere que a atitude mais sábia é simplesmente abandonar o território imediatamente e evitar uma batalha impossível de se vencer. Mas Arran recusa a ideia na hora, e olha para seu lar arruinado e devastado, reconhecendo seu estado incrivelmente doloroso, mas ainda declarando que este é o único lugar que guarda as memórias de todos, então ele absolutamente nunca irá abandoná-lo. Liam fica completamente em silêncio, e um sorriso fraco aparece em seu rosto ao reconhecer a verdadeira vontade de ferro de seu herdeiro. Com sua determinação totalmente confirmada, Arran se vira para enfrentar o perigo iminente, e seu ancestral o encoraja a ficar mais forte. Liam então revela uma dura verdade, afirmando que neste reino, apenas os poderosos realmente conseguem respostas, e o simples desejo de proteger esta terra é um luxo total que ele ainda não pode se dar ao luxo de ter. Ele aconselha Arran a usar cada coisa que está sentindo agora, incluindo sua determinação, sua dor e sua raiva, como puro combustível para conseguir o que deseja. Ele diz a ele que precisa transformar essa nova provação em força bruta, endurecer como o próprio aço, e se tornar poderoso o suficiente para que ninguém nunca mais ouse rir dele ou desafiar sua vontade. Como se respondesse diretamente às palavras de seu mestre, Arran se vê de frente para o caminhante da espada, cuja lâmina brilha com uma aura azul altamente perigosa. O homem aponta sua espada direto para Arran e o adverte a nem pensar em fugir, ameaçando cortá-lo no mesmo instante se ele der as costas. Segurando sua rapieira com força, Arran percebe que seu plano original de se apresentar pacificamente saiu totalmente pela culatra. Como as coisas chegaram a este ponto? Desde que aquele homem pisou pela primeira vez na área, Arran o observava secretamente todos os dias. Através de observações cuidadosas, ele logo percebeu algo incomum sobre o estranho. O homem tinha bons modos. Embora a maioria das casas da região estivesse abandonada, ele tratava cada uma como se seus donos pudessem retornar a qualquer momento. Ele nunca roubava nada, nunca forçava sua entrada, e passava a maioria das noites assistindo ao pôr do sol ou fazendo orações silenciosas. Após ver esse comportamento repetidas vezes, Arran chegou à conclusão de que o homem devia ser um cavaleiro. Quando ele levantou essa ideia, Liam concordou. Baseado nos hábitos e na disciplina do estranho, ele quase certamente era um cavaleiro, e possivelmente um que havia alcançado o nível de um caminhante da espada. Afinal, aquele nível de autocontrole e disciplina raramente era encontrado fora das ordens de cavaleiros. Por causa disso, Arran começou a pensar que ele poderia realmente conseguir conversar com o homem. Os cavaleiros eram conhecidos por sua honra e sua busca por justiça. Afinal de contas, Liam concordou, mas imediatamente o avisou para não cometer o erro de presumir que a honra e a retidão fossem a mesma coisa. De acordo com ele, o senso de honra de um cavaleiro não era algo que todos considerariam justo. A maioria dos cavaleiros simplesmente seguia as ordens daqueles que os pagavam. Sua lealdade pertencia aos seus empregadores, não necessariamente à justiça em si. Ele então foi um passo além. Aos olhos de Liam, muitos cavaleiros usavam a honra como desculpa para exercer violência. Eles matavam sob a bandeira do dever, recebiam generosas recompensas por fazer isso, e usavam armaduras caras que dificultavam qualquer retaliação. Ao ouvir isso, Arran imediatamente começou a suar frio. Enquanto isso, o velho continuava seu sermão. Em vez de confiar cegamente no cavaleiro, Arran deveria julgá-lo através de suas próprias observações e manter um nível saudável de suspeita. Na verdade, Liam afirmava que a desconfiança era um dos maiores talentos de Arran. Essa declaração deixou o garoto completamente confuso. Vendo a reação dele, Liam explicou melhor. Desde a infância, Arran nunca aceitava cegamente tudo que seu pai lhe dizia.
Em vez disso, ele sempre procurava respostas de diferentes fontes e tentava verificar as coisas por si mesmo. Mesmo recentemente, quando poderia ter sido completamente cegado pelo poder que herdou, ele continuou procurando respostas por conta própria, em vez de aceitar tudo pelo valor nominal. De acordo com Lian, pessoas que nunca aprenderam a questionar as coisas jamais conseguiriam superar seus próprios limites. Essa mentalidade de curiosidade e desconfiança foi uma das razões pelas quais Orhan havia chegado tão longe, e era algo que ele nunca deveria perder. Depois de ouvir isso, Orhan concordou silenciosamente e prometeu se lembrar das palavras de seu mestre. Daí em diante, ele nunca permitiu que sua guarda caísse completamente perto de estranhos. E depois de pensar cuidadosamente sobre o cavaleiro, ele percebeu algo importante. Se ele se revelasse de repente, o homem poderia facilmente se tornar hostil. Então, em vez de se aproximar de forma imprudente, Orhan decidiu fazer contato com extremo cuidado. Voltando ao presente, nesse impasse incrivelmente tenso, uma memória de Mary, a dona anterior da agulha, de repente vem à tona. Em sua época, o apelido único de cigana da costura lhe trouxe uma fama enorme, e grupos mercenários muito conhecidos tentavam recrutá-la constantemente. Mas essa mesma reputação também atraiu bandidos aleatórios e desafiantes tóxicos que queriam testar os boatos por si mesmos. Com o tempo, à medida que derrotava cada desafiante que cruzava seu caminho, um pensamento arrogante criou raízes em sua mente, e ela começou a acreditar genuinamente que havia se tornado uma espadachim verdadeiramente poderosa. Mas o momento exato que destruiu seu orgulho chegou muito mais rápido do que ela esperava. Um cavaleiro do Falcão Vermelho apareceu bem na frente dela e a chamou por seu famoso apelido, zombando de que se encaixava perfeitamente para uma espada tão fraca e fina. No exato momento em que ela viu aquele cavaleiro totalmente de armadura, cada pedacinho de sua autoconfiança evaporou completamente. Em um movimento fácil, ele a agarrou e a menosprezou como uma mercenária comum de baixo escalão, provocando que se ela não fosse uma mulher, ele a teria matado ali mesmo. Ele explicou que ela só sobreviveu porque os cavaleiros do Falcão Vermelho tinham uma regra rígida contra matar mulheres e crianças, e então ele a jogou para o lado e disse a ela para passar o resto da vida sendo grata por sua misericórdia. Naquele exato momento de derrota absoluta, ela sentiu pela primeira vez a parede de ferro que separava uma mercenária básica como ela de um verdadeiro cavaleiro. De volta ao presente, Orhan percebe que o cavaleiro que aniquilou Mary também deveria estar no mesmíssimo nível de caminhante da espada. Ele engole em seco nervosamente porque entende que a Mary de suas memórias já era muito mais forte do que ele atualmente, e ainda assim ela tinha sido derrotada em um instante literal. À medida que o caminhante da espada se aproxima lentamente, uma sensação esmagadora de morte toma conta de Orhan, e parece ainda mais forte do que quando ele estava pendurado no penhasco durante seu treinamento brutal. Contudo, em vez de paralisar de medo, seu coração bate muito mais forte com uma onda repentina de um novo poder, e em vez de desmoronar, quanto mais perto o perigo letal chega, mais forte seu coração realmente fica. Seus olhos se iluminam com uma luz azul intensa ao perceber que sua percepção evoluiu, e que ele agora pode de fato ver e sentir o reino super-humano. Ele consegue sentir a mana fluindo do caminhante da espada como uma aura massiva, e ele vê como ela amplifica cada ataque e defesa que o homem possui. Em um momento agudo, ele vê sua própria derrota imediata e completa se desenrolando bem diante dele. Mas agora ele realmente entende a diferença de poder absurda que vem com o nível de caminhante da espada. O caminhante da espada finalmente fala, exigindo saber por que estava sendo vigiado, e ele menciona rumores de um atacante perigoso na área enquanto exige um motivo válido para a vigilância. Ele avisa que, sem uma boa explicação, Orhan será tratado como um inimigo na mesma hora. Orhan calmamente dá sua razão e explica que estava vigiando para determinar se o homem era um convidado ou um intruso. O cavaleiro diz a ele para ser muito mais claro com suas palavras. Então Orhan explica que nasceu e cresceu aqui, e que um ano atrás sua vila foi destruída e seus vizinhos desapareceram enquanto ele estava fora. Ele diz ao caminhante da espada que desde então, vários criminosos atacaram a área, colocando a vila e sua própria vida em sério risco. Escolhendo cuidadosamente suas palavras, ele afirma que lidou com todos os intrusos anteriores completamente sozinho, escondendo habilmente os detalhes específicos de suas habilidades únicas de devorar espadas. Ele então explica que manteve distância porque o poder do cavaleiro era tão avassalador que um único momento de descuido significaria morte instantânea. Ele expõe seu simples plano de duas partes, afirmando que se o homem fosse um convidado, ele o convidaria para ser um vizinho, mas se fosse um intruso, ele bolaria uma nova estratégia para sobreviver. O caminhante da espada questiona se Orhan estava realmente pronto para lutar contra ele, especialmente porque ele obviamente sabe da imensa diferença em suas habilidades. Orhan se mantém firme e declara que suas memórias ligadas a esta terra são simplesmente preciosas demais para serem abandonadas.
A expressão severa do cavaleiro muda por apenas um momento, e ele fica visivelmente surpreso com a imensa convicção do jovem garoto. Ele reconhece o vínculo profundo que Orhan tem com este lugar, repetindo suavemente a frase sobre ser um lugar precioso. Olhando para ele com uma compreensão totalmente nova, o caminhante da espada diz que o jovem mestre claramente passou por muitos problemas, e ele concorda que se eles vão ser vizinhos, ele também deve ser direto. Ele então pede a Orhan que baixe a arma para que possam conversar abertamente. A voz de Liam ecoa de repente na mente de Orhan, lembrando de que um coração de aço só é forjado quando nos levamos constantemente até a beira da morte. A pergunta desafiadora de seu ancestral ressoa por suas memórias mais uma vez para testar sua determinação. Então, apesar de querer paz, Orhan pede desculpas, mas se recusa a baixar a espada. Ele explica que ainda não pode confiar totalmente num cavaleiro estranho, e precisa absolutamente de sua arma para se proteger. O andarilho da espada aponta a absoluta inutilidade dessa postura, notando que a minúscula espada de agulha não significa nada contra ele, e menciona o seu próprio dilema, pois, como cavaleiro, ser instruído a baixar a arma primeiro num confronto como este é um grande insulto à sua arte. Orhan entende a lógica perfeitamente, mas diz com firmeza que também não pode recuar. A lembrança de se ajoelhar diante de Carlos num terror impotente passa pela sua mente, lembrando daquele exato momento de rendição total, e com olhos brilhantes e firmes, ele declara que jurou nunca mais se ajoelhar de medo, e nunca aceitar a derrota antes mesmo de uma luta começar. Conforme a manhã seguinte avança, o misterioso andarilho da espada e Orhan ainda estão frente a frente para o seu tão aguardado duelo. O andarilho avalia mentalmente o seu oponente e acha que o garoto é tão incrivelmente esbelto que poderia facilmente ser confundido com uma garota. Mas, apesar dessa estrutura frágil, ele consegue ver claramente as marcas de um treinamento físico muito pesado no corpo de Orhan. A sua avaliação mental continua, notando que o equilíbrio do garoto é realmente impressionante, apesar do físico frágil. Mas ele não tem absolutamente nenhum treinamento adequado em esgrima, apenas um estilo estranho que coloca tudo no primeiro golpe. Acreditando que o garoto mal está no nível de iniciante, o andarilho descarta com confiança e decide que não há nenhuma ameaça real ali. Ele imagina que o garoto também deve entender a enorme diferença de poder entre eles. No entanto, ele fica genuinamente surpreso ao ver uma bravura inquebrável a refletir-se naqueles olhos. Um clarão repentino de poder surge no olhar do jovem, fazendo parecer que ele está totalmente preparado para enfrentar o absoluto impossível. O andarilho da espada solta um suspiro lento e, com isso, uma onda de poderosa aura azul se espalha pelo ar. Ele ajusta a empunhadura e levanta a espada, com a sua presença a tornar-se mais pesada a cada segundo. Com isso, ele está basicamente dizendo a Orhan que, se não levar a luta a sério, ela terminará instantaneamente. Mas Orhan não recua. Então, num piscar de olhos, o andarilho da espada desaparece de onde estava. No momento seguinte, ele já está na frente do garoto. Usando o impulso de sua investida, o cavaleiro salta no ar e balança a espada para baixo em direção a Orhan. Apesar da sua vantagem esmagadora, ele não tem intenção de magoar seriamente o garoto. Em vez disso, ele mira no pulso de Orhan, planeando arrancar a espada da sua mão e terminar a luta de forma limpa. Na mente do cavaleiro, isso deveria acabar num único movimento, mas, mesmo quando o ataque está prestes a acertar, ele vê algo que não esperava de forma alguma. O som estrondoso de aço chocando ressoa. Contra todas as probabilidades, o garoto apara com sucesso o ataque do andarilho da espada. Os olhos do andarilho arregalam-se em choque genuíno, porque ele não consegue acreditar que alguém que nem sequer está no nível de iniciante desviou casualmente a sua espada. Orhan ajusta imediatamente a sua posição logo após o choque e então o andarilho sente uma poderosa onda de mana a irradiar dele. A mana está a espiralar ao redor do jovem em ondas incrivelmente fortes, o que deveria ser completamente impossível para alguém no seu nível atual. O cavaleiro não consegue acreditar nos seus olhos e questiona-se se, de alguma forma, numa fração de segundo literal, Orhan formou um coração de mana no meio da luta. A sua suspeita transforma-se em certeza absoluta quando ele sente o poder bruto de um coração de mana normal a ganhar vida dentro do garoto, e fica genuinamente abalado. Desviar a sua espada deveria ser impossível, e ele pensa sobre que tipo de coração de mana poderia ter feito isso, percebendo que não se parece em nada com um coração normal e flexível. O coração de mana de Orhan é surpreendentemente duro e denso como um cristal afiado, e o cavaleiro dá-lhe silenciosamente um nome perfeitamente adequado, um coração de aço. Enquanto a poeira baixa, o andarilho ainda não consegue acreditar totalmente no que acabou de acontecer. Mas uma coisa é cristalina, um contra-ataque está definitivamente a caminho. Ele prepara-se porque sente que o próximo movimento do garoto será um ataque onde ele apostará absolutamente tudo, incluindo a própria vida.
Mas Arran conhece a verdadeira razão por trás da sua defesa conquistada e admite internamente que bloquear a espada do cavaleiro não foi habilidade real, mas pura sorte. Suor frio escorre pela sua testa, e ele deduz corretamente que só funcionou porque o cavaleiro não tinha intenção de o magoar de verdade, mirando no seu pulso com força mínima. Usando a sua hiperpercepção, ele leu perfeitamente a trajetória do ataque e deslizou a sua espada fina como agulha bem na fresta estreita. A aposta valeu totalmente a pena, e ele bloqueou com sucesso o golpe numa chuva descontrolada de faíscas, mas o custo desse sucesso é enorme. O impacto é como ser atingido em cheio por uma carroça em alta velocidade, e ele rende os dentes no meio da dor que dilacera todo o seu corpo, sentindo como se cada osso tivesse sido estilhaçado. Ele encara a deprimente diferença de poder entre os dois, que é tão vasta quanto a de uma criancinha em pé diante de uma fera aterrorizante. Ainda assim, um sorriso tranquilo e satisfeito espalha-se pelo seu rosto de qualquer maneira. Porque, apesar da dor, ele venceu à sua própria maneira, já que finalmente despertou aquele coração de aço que procurava alcançar desesperadamente. Porém, ele conhece a sua realidade, e entende que mesmo com este novo poder, ele ainda é apenas um iniciante, e a sua estocada nunca alcançará um cavaleiro tão altamente habilidoso como este. Entendendo que uma luta direta é totalmente inútil, ele chega a uma conclusão: ele precisa de esculpir o seu próprio caminho. Ele decide usar o seu coração de aço único e a sua espada especial de agulha para construir um estilo de luta que absolutamente mais ninguém possui. Para isso, usará as lembranças dolorosas da derrota de outra pessoa como trampolim, as memórias de Mary. Ele recorda-se do trágico dia em que Mary desmoronou completamente diante da parede de ferro de um andarilho da espada. Quando ela enfrentou aquele limite impossível, o seu corpo inteiro tremia de pavor absoluto. Mas naquele exato momento de desespero, uma lembrança voltou-lhe à mente, a voz do seu mentor, Hegel. Naquela lembrança, um Hegel doente e moribundo partilhava as suas últimas lições e explicava que, enquanto a maioria dos espadachins comuns vê uma parede como um limite impossível, isso na verdade é apenas uma desculpa usada por pessoas com falta de coragem. Ele declarou que as paredes existem apenas para serem ultrapassadas e disse-lhe que o medo que ela sentia era o verdadeiro destino de todas as pessoas que empunham uma espada, o que significa que não é nada mais do que um degrau para alcançar alturas maiores. A sua voz ecoava, dizendo-lhe para não desviar o olhar, manter-se firme e enfrentar tanto o dia de hoje quanto a si mesma de frente. Na sua memória, Mary enfrentava o Cavaleiro do Falcão Vermelho, que representava a sua própria parede assustadora, e ultrapassar a presença esmagadora daquele cavaleiro parecia totalmente impossível. A voz de Hegel continuava, avisando-a que ela seria cortada, gravemente ferida e posta de joelhos em total impotência. Mas as suas palavras continuaram, afirmando que, se ela não desistisse e continuasse a atacar, a sua espada certamente atravessaria aquela parede, e Mary agarrou-se a essas palavras com uma vontade de ferro. As palavras do seu mentor tinham lhe dado uma força enorme, e o conselho final fora simplesmente para acreditar em si mesma. Extraindo uma coragem renovada da lição absorvida através da memória de Mary, Arran mantém-se totalmente firme, e o seu coração de aço brilha enquanto ele se prepara para quebrar a sua própria parede. O andarilho da espada observa o desenrolar de tudo com genuíno interesse e, honestamente, a coragem do miúdo surpreende-o. Ele sabe melhor do que a maioria que qualquer espadachim que teve uma vida difícil acabará por embater contra uma parede que não consegue ultrapassar. E para Arran, essa parede é exatamente aqui e agora. A diferença no poder dos dois é gigantesca e a pressão irradiada pelo andarilho por si só seria suficiente para fazer os joelhos de qualquer um cederem. Ele espera perfeitamente que o rapaz fuja. É isso que geralmente acontece quando alguém é confrontado por esse tipo de força avassaladora e percebe que não há hipóteses reais de vencer. Mas Arran não recua, nem sequer um único passo. Em vez disso, ele fixa os pés no chão e recusa-se a desistir, movido apenas pela teimosia e audácia. E de alguma forma, graças a isso, a parede à sua frente começa a rachar. Em vez de recuar, ele está na verdade a preparar-se para se atirar diretamente contra ela, dizendo a si mesmo que, mesmo que pareça imprudente por fora, esta é uma provação que ele tem de superar a todo custo. O seu plano também não precisa de ser perfeito. Porque até mesmo um plano tosco e improvisado é suficiente, desde que exista a mínima centelha de hipótese de atingir o seu objetivo. Então Arran aciona a capacidade da sua família e volta-se completamente para dentro. Ele começa a analisar detalhadamente tudo sobre o seu oponente, observando a forma como os músculos dele se movem, acompanhando o ritmo da respiração e mapeando para onde aquela espada irá seguir. Ele filtra tudo que é inútil e começa a construir lentamente uma possível abertura para si próprio. Pouco a pouco, um caminho claro começa a ganhar forma na sua cabeça. E não é muito, mas é algo. Uma única janela de oportunidade contra alguém com quem, tecnicamente, não tinha qualquer capacidade de lutar. Ele encontrou um raio de esperança.
Com isso, o espírito de Liam sorri e diz que é exatamente isso que significa ser um herdeiro. Tu continuas a seguir em frente, não cedes, e esse espírito inquebrável é o verdadeiro significado de ser um Caravan. A voz do seu ancestral ressoa na sua mente e dá a Arran a coragem de parar de ter medo de ser quebrado. Então, ele entrega-se totalmente, deixa que a provação o refine, e Liam apela para que ele mostre ao mundo esse poder, o fluxo da vontade dos Caravan. Arran acolhe isso como a sua força e investe diretamente contra o andarilho da espada. Mas, enquanto avança, ele retém-se um pouco, porque honestamente uma parte dele ainda está aterrorizada. Então, de repente, a sua mente é inundada com memórias de Mary, e a vontade e emoções dela fundem-se por completo com as suas. Ele vive o passado dela, sente o peso de sobreviver àquele incêndio para perceber depois que a dificuldade estava apenas a começar. Ele sente o desespero dela nos dias em que não conseguia sequer olhar-se num espelho, e os momentos em que apenas respirar parecia um fardo pesado demais. Contudo, ultrapassando toda aquela dor, ele alcança algo real. Compreende que o que ela realmente temia nunca foi o fogo em si. Era sua própria fraqueza e o hábito de fugir sempre das coisas. Assim, abraçando a escolha final dela de ficar e lutar, Arran compromete-se a fundo, avança com uma estocada poderosa e, naquele instante, vislumbra tudo o que ela perdeu quando seu mundo ardeu, os seus dias normais e a família que lhe foi tirada. Apoiando-se na convicção final dela como sua nova força, ele avança com uma estocada decisiva. Sabendo que a única verdadeira resposta para quebrar esta parede é a ação imediata. É um único golpe determinado, nascido de uma vontade inquebrável. E, estando completamente unido ao espírito dela, não sente qualquer medo do fogo, do mundo ou dos obstáculos impossíveis bem à sua frente. Mesmo que caia ou simplesmente não consiga vencer esta batalha de chefe, agora possui a coragem de encarar o seu destino sem recuar minimamente. O andarilho da espada prepara-se para a investida, e então ambos os lutadores avançam diretamente um contra o outro para o choque decisivo. Num instante literal, o florete de ar encontra a lâmina poderosa do andarilho e um som ensurdecedor ecoa quando o aço colide com o aço. A esmagadora diferença no nível de poder torna-se imediatamente evidente quando o florete de Arran se estilhaça por completo em dezenas de pedaços, atirando os fragmentos partidos a girar loucamente pelo ar. Na sua mente, ele ouve a alma de Méria falar diretamente com seu falecido mentor, Hegel, explicando que seguiu o conselho dele e finalmente saiu para ver o mundo real. As memórias dela recordam as duas únicas coisas que Hegel deixou para trás, os seus ensinamentos e a espada de agulha que ela empunhou por tanto tempo. Ela pensa em como se libertou tal como ele, querendo viver a vida de uma andarilha, mas lembra-se de um mundo implacável cheio de monstros absurdamente poderosos e muralhas que simplesmente não podiam ser ultrapassadas apenas com coragem. Mesmo assim, ela diz a Hegel que, até ao seu último momento, nunca recuou perante um único obstáculo no seu caminho. Ela recorda-se da promessa de se encontrarem nas chamas, e um vislumbre dela correr em direção ao seu mentor passa-lhe pela cabeça enquanto a sua alma encontra a paz, libertando-a de todos os fardos pesados. Após sentir na pele toda a sua coragem inabalável, Arran completa o último passo, e a assimilação da rapieira de Mary é oficialmente concluída. Quando a noite cai, Arran acorda no chão frio, percebendo que ficou inconsciente após perder a batalha intensa. Ao notar o manto do cavaleiro sobre o seu corpo, ele estende a mão para apanhar o cabo quebrado da sua arma. Antes que o desespero o domine por completo, o espírito de Liam aparece de repente para o tranquilizar, declarando com orgulho que o seu desempenho foi totalmente digno do nome Caravan. Além disso, o espírito explica que a experiência de quase morte teve um propósito maior, pois levar o seu corpo ao limite absoluto forçou-o a absorver completamente a arma de Mary. Devido a este avanço repentino, Arran ganha instantaneamente uma vida inteira de experiência de combate, juntamente com os instintos afiados de uma fera. Embora Arran tente brincar sobre o porquê do seu mestre ter mantido isto em segredo até agora, um momento descontraído é subitamente interrompido quando a enorme sombra do andarilho da espada surge sobre eles. Em vez de mostrar hostilidade, o cavaleiro gigante repara calmamente que o rapaz finalmente acordou, e explica com um sorriso gentil que apenas se afastou para ir buscar um pouco de água. Mesmo com Arran adotar imediatamente uma postura defensiva com o cabo quebrado, Liam intervém rapidamente para lhe garantir que este guerreiro formidável não representa qualquer ameaça. Sentindo a profunda hesitação do jovem em baixar a guarda, o cavaleiro oferece-se generosamente para partilhar primeiro o seu próprio passado, de forma a construir confiança e provar as suas intenções pacíficas. Arran observa em choque total enquanto o homem começa a despir o manto exterior, deixando o rapaz a perguntar-se o que raio estará ele a fazer. De seguida, o cavaleiro apresenta-se formalmente como Fetel, revelando ser um cavaleiro andarilho reformado que sofre de uma doença incurável e terminal.
Uma vez que os sumos sacerdotes já confirmaram que lhe resta menos de um mês de vida, Fetel explica que é apenas um homem doente em busca de um lugar tranquilo para morrer. Ao expor completamente todas as suas vulnerabilidades, o cavaleiro moribundo não pede mais do que um ouvido compreensivo para ouvir a sua história. Quando a densa tensão desaparece por completo, os dois sentam-se juntos junto à fogueira, onde Arran nota rapidamente que o lendário espadachim é incrivelmente desajeitado com as palavras. Fetel gagueja com frequência e repete-se ao longo da conversa, mas o seu sorriso embaraçado torna a sua história profundamente genuína e honesta. Em vez de ver esta gaguez como um defeito, Arran ouve com profunda empatia enquanto Fetel descreve a partida da sua ordem de cavaleiros de toda a vida após receber o seu diagnóstico fatal. O cavaleiro reformado sublinha que a sua partida não foi motivada por nenhuma razão grandiosa ou dramática, mas sim por um simples desejo de evitar tornar-se um fardo para os seus camaradas nos seus últimos dias. Entretanto, o espírito de Liam observa a interação atentamente à margem e conclui que não há absolutamente nenhuma mentira nas palavras daquele homem. Esta conclusão é comprovada pelo facto de Liam conseguir realmente sentir a corrupção negra devorar ativamente o coração de Mana de Fetel, um processo sombrio que garante a morte certa assim que assumir o controle total. À medida que a história chega ao fim, Fetel estende a mão para Arran e pergunta abertamente se a sua honestidade é suficiente para lhe dar o direito de se tornarem vizinhos nesta terra desolada. Arran olha para a mão estendida enquanto pondera cuidadosamente o pedido, acabando por decidir levantar-se e reconhecer o quão difícil deve ter sido partilhar um passado tão doloroso. Ele então aperta firmemente a mão do cavaleiro, agradece a sua transparência e apresenta-se formalmente como o último residente que resta daquele território esquecido. Enquanto Arran dá as boas-vindas oficiais ao seu novo vizinho com um sorriso caloroso, Liam está por perto de braços cruzados, dando silenciosamente a sua total aprovação à decisão madura do seu herdeiro. Esta nova aliança traz um imenso alívio a Arran, que percebe ter acabado de garantir um protetor poderoso para sua terra, fazendo com que o seu coração de aço brilhe intensamente em resposta à gratidão de Fetel. Com as questões de alojamento oficialmente resolvidas, Liam decide que é hora de Arran elevar o nível da sua intensa rotina de treino. Em segredo, o velho fantasma sabe que literalmente não há lugar melhor para o crescimento do rapaz do que um destino brutal movido a sangue puro e batalhas incessantes. Alguns dias depois, a dupla deixa as terras dos Caravan para trás para enfrentar uma longa jornada rumo a um território desconhecido. Viajando lado a lado, Arran nota que o seu antepassado mergulha numa atitude extremamente silenciosa e contemplativa, o que deixa o jovem guerreiro totalmente confuso com esta súbita mudança de humor. Totalmente alheio ao plano principal, Arran pressiona o espírito, esperando receber verdadeiras lições de esgrima depois de alcançar o ranking de principiante da espada, em vez de ser arrastado para um mapa novo e misterioso. Arran argumenta que, com Fetel a guardar a mansão, intrusos aleatórios deixaram de ser um problema. Mas Liam deita logo abaixo essa lógica básica, chamando a sua mentalidade algo demasiado banal. O fantasma recorda-lhe firmemente que a linhagem dos Caravan é feita de outra fibra. Para alguém abençoado com sangue de aço, o treino normal é puro lixo comparado a combates reais intermináveis que levam o corpo aos seus limites absolutos. O antepassado insiste que o combate real e o consumo de novas espadas são fundamentais para o crescimento de um Caravan. Com um sorriso bastante aterrador, ele promete que o destino deles é o local perfeito para elevar os níveis de poder de Arran às alturas. Ao ouvir isto, Arran junta imediatamente as peças, percebendo que se dirigem para uma arena mortal onde apenas veteranos sedentos de batalha se reúnem. Acabam por chegar a Furna, famosa por ser conhecida como a Cidade de Ferro. Sendo um dos principais polos do Reino de Ferro, é completamente famosa pela sua enorme indústria metalúrgica que fornece equipamento a todo o país. A cidade é um autêntico viveiro de guerreiros fanáticos e aventureiros incansáveis, conquistando a derradeira alcunha de Terra Santa da Espada. No entanto, Liam revela que a imensa prosperidade de Furna foi, na verdade, construída sobre algo muito mais brutal do que simples forjas. Apontando diretamente para um enorme coliseu, ele apresenta a infame arena encharcada de sangue. Uma onda de nostalgia atinge o velho fantasma, que nota que, embora a arena tenha mudado com o tempo, o nome ainda carrega um peso imenso. Ele ainda consegue sentir o calor familiar irradiar diretamente do estádio, trazendo de volta memórias das inúmeras batalhas outrora travadas dentro daquelas muralhas. Ele reflete sobre os duelos selvagens da sua época, feras contra feras, humanos contra animais selvagens, e combates brutais entre espécies para determinar quem era o superior. Mas de todas essas competições implacáveis, as mais selvagens eram os duelos de combate, onde a simples sobrevivência era a única verdadeira recompensa. Gladiadores com técnicas completamente diferentes eram atirados para o ringue para lutarem na lama como autênticos animais. As regras eram brutalmente simples, pois o vencedor reclamava a vida do perdedor e todos os pertences que ele possuísse.
Liam recorda que a arena naqueles tempos era um lugar de pura loucura e sangrentas partidas até a morte, com os espectadores a embriagarem-se com um cheiro a sangue, apostando e gritando enquanto alimentavam o caos lá embaixo. Com um pouco de dramatismo, Liam declara que essa loucura é a verdadeira Face de Furna, uma cidade construída inteiramente sobre o sangue dos gladiadores. Ahram percebe que, se o que o seu mestre diz for verdade, não há absolutamente lugar melhor para aumentar os seus níveis de poder. Ele vê isto não apenas como uma oportunidade para acumular verdadeira experiência de combate, mas também como uma grande oportunidade para consumir as armas dos gladiadores derrotados. Mas Liam diminui imediatamente essa empolgação e chama ao plano uma ideia demasiado simplória, lembrando-lhe que, se fosse assim tão fácil, já teria feito Ahram consumir todas as armas, desde o ferro velho até as relíquias da própria família. Ele dá um aviso firme a Ahram de que engolir espadas às cegas é um caminho direto para a ruína absoluta, pois ele perder-se-ia rapidamente nas memórias emaranhadas dentro delas. Se ele não tiver cuidado, será apanhado numa tempestade de memórias em conflito e acabará por perder a sua própria identidade. Ele partilha então uma lição crucial para o crescimento de Ahram, afirmando que a espada nunca deve controlar o utilizador, é o utilizador que tem de controlar a espada. Por conseguinte, até que Ahram domine oficialmente este processo, deverá consumir estritamente apenas as espadas que Liam escolher pessoalmente para ele. 3 horas depois, Ahram dá por si parado logo na entrada organizada da arena, e, em seguida, um recepcionista sorridente esclarece que os novatos precisam de se registrar antes de entrar. Todo este processo significa que o jovem guerreiro deve garantir uma medalha oficial antes de entrar na zona principal. Rodeado por gladiadores altamente experientes e intimidantes, Ahram sente-se completamente desnorteado com esta inesperada camada de burocracia corporativa, e murmura para si mesmo com um ar totalmente confuso sobre o que uma medalha sequer significa. No fim de contas, Ahram não é o único confuso com esta nova organização, pois o seu antigo antepassado sente-se igualmente baralhado com o conceito. Ainda assim, o recepcionista entrega-lhe uma e envia o jovem confuso diretamente de volta para a fila. Acaba por descobrir que as medalhas são o sistema oficial de classificação da arena, servindo como um sinal direto da fama, estatuto e poder marcial geral de um gladiador. A hierarquia de classes vai de cima a baixo, com medalhas pretas, brancas e de platina nos níveis mais altos, depois ouro e prata, descendo até aos patamares mais baixos. Sendo um recém-chegado com um registro de 0 vitórias e 0 derrotas, Ahram recebe naturalmente a patente mais baixa, que é uma simples medalha de bronze. Ele olha então para aquele pedaço de metal banal com os olhos completamente vazios, enquanto Liam observa que é óbvio que muita coisa mudou ao longo dos anos. Quando Ahram salienta que esta organização corporativa parece muito diferente da descrição brutal que Liam dera antes, o seu mestre explica na defensiva que a arena nem sempre foi tão calma e organizada. Ele relembra sua própria era implacável, em que literalmente qualquer um podia ser atirado para o ringue para lutar pela sobrevivência, o que significava que tanto estudiosos indefesos como bárbaros enormes eram obrigados a combater. Enquanto avançam para o interior, Liam resmunga sobre o total absurdo das classes e rankings, e Ahram adivinha corretamente que tudo aquilo foi fortemente comercializado. Ele argumenta que o método antigo era simplesmente insustentável, pois combates mortais intermináveis teriam esgotado completamente a população de gladiadores e matado de tédio os apostadores nas bancadas. Ele conclui que colocar principiantes contra principiantes e especialistas contra especialistas faz muito mais sentido a nível de negócio, em prol do entretenimento e das margens de lucro. Olhando atentamente para um calendário de lutas, ele aceita que, para o bem ou para o mal, os tempos simplesmente mudaram. Ele admite com relutância que, devido a estas mudanças do sistema, a arena transformou-se de um fosso sangrento num marco simbólico que atrai turistas ativamente, sendo essa uma mudança que, por mais desagradável que seja para um purista, transformou com sucesso Furna na próspera metrópole que é hoje. Seguindo em frente, Liam menciona outra novidade, que é uma regra não dita entre os gladiadores de que, por norma, não se mata o perdedor. Ele escarnece completamente disso, afirmando que, embora os perdedores certamente não saiam ilesos, esta nova abordagem civilizada é muito diferente das lutas letais dos seus dias de glória. Mas quando chegam à sessão da academia, ele para de se queixar e admite que este novo sistema de níveis poderá, de facto, ser uma sorte para Ahram. Ele explica que lutar contra alguém de nível igual lhe dará uma boa experiência e lhe ensinará algo diferente das suas avassaladoras batalhas anteriores. Antes do seu primeiro combate, Liam sugere que deem uma volta pelo ferreiro local, observando que a qualidade ali será muito superior ao equipamento de baixo nível a que Ahram está habituado. De repente, ele para meio da frase, lembrando-se de que a atual espada de Ahram corre sério risco de quebrar e que deviam ter uma de reserva pronta a usar.
Mas, antes que possa sequer concluir esse pensamento, os seus sentidos aguçados são atraídos por outra coisa ali perto. Virando-se para o seu herdeiro, o velho espírito interroga-se sobre o que estão exatamente a ver. E Ahan, completamente alheio ao que captou a atenção de Lian, olha para ele com um ar de confusão total. Seguindo o olhar do seu antepassado, os olhos de Ahan arregalam-se quando finalmente vê o que deixou o espírito tão incrivelmente entusiasmado. Ele descobre uma parede longa e elegante com dezenas de armas únicas e lendárias exibidas em nichos individuais mesmo à sua frente, e Ahan maravilha-se com as armas magnificamente forjadas, vendo cada uma como uma verdadeira obra de arte, perguntando-se em voz alta o porquê de tantas armas estarem exibidas como monumentos, mesmo a meio da rua. Perdido nos seus próprios pensamentos, Ahan assusta-se quando um homem aparece subitamente atrás dele, revelando ser um senhor idoso de monóculo, que se ri e adivinha corretamente que o jovem está a ver o Salão da Fama pela primeira vez. Ahan vira-se para encarar o estranho bem vestido e educado, que se apresenta como Tom, o gerente do salão, oferecendo-se gentilmente em seguida para lhe explicar aquela exposição. Apanhado de surpresa por esta apresentação formal, Ahan hesita por um momento antes de aceitar a oferta de Tom com gratidão. Tom explica que as armas em exposição pertenceram a gladiadores lendários que alcançaram feitos notáveis na história da arena. Ele esclarece que as armas estão agora velhas e desgastadas, tendo perdido por completo a sua função como ferramentas de combate, mas são mantidas em exibição para honrar o espírito de luta daqueles que as empunharam. Enquanto Ahan assimila silenciosamente esta informação, Tom oferece-se para responder a quaisquer outras questões, acrescentando que partilhar a história deste lugar magnífico é uma das pequenas alegrias da sua vida. Nesse instante, Lian ordena ao seu herdeiro que pergunte ao gerente se há alguma maneira possível de adquirir as espadas exibidas. Os olhos de Ahan arregalam-se ao compreender imediatamente a verdadeira intenção do seu antepassado, que é devorar aquelas espadas lendárias. Assim que Lian anuncia que encontrou exatamente o que procurava, uma tremenda aura roxa irrompe de uma das lâminas quebradas em exposição, e Lian declara que esse monumento específico é a próxima espada que Ahan deve consumir. Dentro do escritório, Tom, o gerente da arena, explica alegremente que existe de facto uma maneira válida de adquirir aquelas espadas do Salão da Fama, notando que aos gladiadores que provam o seu valor é oficialmente concedido o direito de reivindicar uma arma correspondente à cor da sua medalha. Trocando por miúdos, sempre que o ranking de metal de um gladiador sobe, eles ganham o direito a outra arma. Tom observa então que a espada quebrada na qual Ahan está de olho é um prêmio particularmente valioso, mas, para poder realmente reivindicá-la, Ahan tem de primeiro provar o seu valor e ser promovido até ao nível de rank prata. Enquanto avançam, o espírito de Lian declara que este salão não é nada menos que um verdadeiro tesouro para eles. Ele explica que, embora essas espadas empoeiradas pareçam velhas e completamente inúteis para pessoas normais, são tão valiosas quanto o ouro para um devorador de espadas como Ahan. Ele expressa uma enorme satisfação, notando que Ahan agora tem um objetivo simples e claro como cristal, que é lutar, ser promovido rapidamente e depois reivindicar as espadas que valem a pena consumir. Mas ele lamenta que simplesmente roubá-las esteja fora de cogitação, porque já percebeu que o gerente não é um velhote qualquer. Quando Ahan questiona isso, pois só viu um senhor simpático, Lian explica que a diferença de poder entre eles é tão insanamente vasta que Ahan simplesmente ainda não consegue senti-la. Ele então revela a verdade chocante que seus sentidos aguçados haviam detectado. Ao explicar que o gerente Tom é, na verdade, um poderoso especialista em espadas capaz de se cobrir com uma defesa absoluta, Ahan fica completamente chocado ao saber que o simpático gerente é um lutador de elite, a apenas um passo do nível de mestre das espadas. Lian ignora seu choque e diz que isso é uma peculiaridade comum entre as pessoas que atingem níveis tão altos de poder, brincando também que eles definitivamente precisarão cancelar quaisquer planos sorrateiros de roubo, o que deixa Ahan ainda mais inquieto. Enquanto continuam a caminhada, Lian nota que, apesar de todas as mudanças na arena, uma tradição em particular permaneceu exatamente a mesma, o fato de os lutadores cobrirem o rosto para separar sua identidade externa de sua identidade de gladiador. Ahan vê imediatamente a enorme vantagem nisso. Ele percebe que permanecer completamente anônimo permitirá que lute sem hesitação, podendo enfrentar os oponentes puramente como um gladiador, enquanto se mantém totalmente livre de qualquer bagagem do mundo real que pudesse contê-lo. Antes de sua primeira partida oficial, um funcionário encapuzado se aproxima e pergunta que nome ele deseja usar dentro da arena, explicando que absolutamente ninguém usa seu nome verdadeiro porque a identidade externa se torna um fardo pesado para um gladiador. Ele diz ao jovem para escolher um nome do qual possa se orgulhar de verdade, um que possa carregar como gladiador pelo resto da vida. Naquele instante, as memórias de seu pai e uma imagem vívida de seu ancestral, Lian Caravan, passam pela mente de Ahan.
Parado diante das grandes portas que levam à arena, ele anuncia o nome escolhido. O organizador não o reconhece, presumindo que tenha sido tirado de um romance de cavaleiros qualquer, sem entender seu verdadeiro significado. Com isso, o velho simplesmente deseja boa sorte ao jovem gladiador em seus primeiros passos. Então, entrando na luz brilhante do estádio, Ahan declara o nome que escolheu, Liam. Ele finalmente se vê na vasta e intimidadora arena de combate. E como ele está no nível mais baixo, o bronze, o único público é um pequeno grupo de apostadores insignificantes, o que significa que este é apenas o começo de sua jornada difícil. As partidas de abertura na arena não são nada mais que um preenchimento para matar o tempo entre os grandes eventos principais. Então, em vez de aplausos e gritos empolgados, Ahan é recebido por uma multidão de apostadores entediados e furiosos, lançando insultos tóxicos e zombando diretamente dele. Eles gritam para que a luta comece e termine rápido, ridicularizando-o como um completo fracassado e mandando-o simplesmente morrer se for ser tão chato e inútil. Observando essa triste cena, Liam aponta que esse tipo de ódio contra os fracos é totalmente apropriado para um reino onde apenas os fortes realmente importam. Quando seu ancestral pergunta se ele está com medo, Ahan responde com firmeza que não, e Liam simplesmente adora essa atitude confiante. Ele então lembra seu herdeiro do forte significado do nome que escolheu, notando que, ao lutar sob esse nome, Ahan agora carrega toda a história e honra da linhagem Karava em seus ombros. Com uma determinação fria, Ahan aceita esse enorme peso e se compromete a vencer de qualquer maneira. Seu oponente é um gladiador gigante e brutal chamado Temur, que assume sua posição bem no centro da arena. O locutor começa sua introdução, claramente lutando para fazer a partida parecer emocionante e chamando-a de uma luta péssima. Ele aponta para Ahan e zomba dele, chamando-o de um novato entre os novatos, sem absolutamente nada a mostrar, antes de apresentar formalmente o recém-chegado que faz sua estreia na arena sob o nome de Liam. Em seguida, ele muda o foco para o outro lutador, que é um homem que destruiu impiedosamente cada gladiador colocado em seu caminho. O locutor grita o nome do tricampeão consecutivo, o gladiador gigante, Temur. Temur exibe um sorriso cruel e confiante, já olhando para Ahan como seu próximo lanche fácil. O locutor dedica a partida à deusa Lepri, e Temur simplesmente ri do nome escolhido por Ahan, chamando de um nome estúpido para um garoto que soa totalmente fraco e comum. Ele decide que até mesmo usar sua espada contra alguém tão patético seria uma perda de tempo. Ele então dá um passo à frente e faz uma proposta humilhante, dizendo a Ahan para tirar a máscara, largar a espada e dançar ao ritmo de suas palmas. Se ele fizer isso, Temur promete generosamente poupar seu pescoço magricela. Ahan menciona a regra não dita de não matar oponentes, mas Temur apenas ri de sua ingenuidade e ruge que não se importa com as regras, gabando-se de ter sido criado num lugar onde os derrotados sempre eram mortos. Ele admite com orgulho que fez exatamente isso com seus 3 oponentes anteriores, quebrando o pescoço deles com as próprias mãos. Quando perguntam por que ele vai tão longe, Temur explica sua filosofia brutal, afirmando que mata porque é um privilégio legítimo do vencedor e, mais importante, porque é o melhor entretenimento que existe. Mas ele considera Ahan tão pateticamente fraco que matá-lo nem sequer seria divertido. Então ele diz cruelmente ao jovem para pelo menos requebrar o seu corpo afeminado para que o público possa rir e a luta não seja um completo tédio. Temur anuncia que essa humilhação pública é literalmente o preço da vida de Ahan, e o locutor adora completamente a tensão que se forma antes da partida, declarando entusiasmado que talvez esse espetáculo seja interessante no fim das contas, antes de mandar oficialmente ambos os gladiadores assumirem suas posições. Quando Temur agarra sua espada gigante, a partida está prestes a começar. Mas, antes que a luta possa começar oficialmente, Ahan interrompe e diz que ele mesmo tem uma condição. Mantendo os olhos fixos em Temur, ele afirma friamente que seu oponente precisa retirar o que disse para zombar do nome Liam. Em troca desse pedido de desculpas, ele faz a promessa assustadora de dar a Temur uma morte limpa e pacífica. Temur fica momentaneamente atordoado com a ousadia desse novato, mas sua surpresa logo se transforma em diversão e um sorriso maligno se espalha em seu rosto. Ele cai na gargalhada, zombando da ameaça e fingindo estar com medo. E os apostadores que assistiam entram na onda, rindo e supondo que o garoto devia ter decorado aquelas falas dramáticas de algum romance barato de cavaleiros. Temur absorve a energia da multidão e diz a Ahan que agora será mais difícil ter misericórdia, mas ainda dá ao oponente uma última chance de aceitar as condições humilhantes e se render. No entanto, antes que Temur consiga sequer terminar a sua ameaça, Ahan de repente dá um passo à frente e corta sua mão, derramando primeiro sangue. Enquanto o sangue pinga do ferimento, Ahan repete calmamente o seu aviso uma última vez. Olhando direto nos olhos de Temur, ele manda que peça desculpas por desrespeitar o nome. Em seguida,
num tom frio e sério, acrescenta que se Temor quiser morrer em paz, deveria pedir desculpas agora mesmo.